Está começando mais um episódio da Arraso Podcast, o podcast onde a gente fala sobre vida, negócios e hábitos. Isso mesmo. E nesse episódio estamos com dois convidados muito especiais. Hoje a Arraso Podcast recebe a Érica Tipana, um grande exemplo de determinação e sucesso de empreendedorismo digital. Há 12 anos no Brasil, ela encontrou no mundo online uma oportunidade de crescimento, gente. Com 3 anos de experiência vendendo no atacado, conquistou grandes resultados e criou o Million Class, um projeto que já transformou muitas vidas com estratégias reais de venda. Então seja muito bem-vinda, Érica e Luiz, Obrigado. ao Arraso Podcast. Exatamente. E Érica, bom, a gente vai começar te perguntando o seguinte, para você, como é que começou essa trajetória do empreendedorismo? Bom, primeiro que nada, boa noite, bom dia, boa tarde a todos, na hora que estiverem assistindo, né? Bom, eu tô aqui 12 anos, no Brasil eu vim bem nova, uns 15 anos por aí. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu comecei logo já vendo meus tios vendendo, eles indo pro Brás e tudo mais. Então, quando eu cheguei, não foi logo na costura, já foi logo vendendo, viajando para alguns interiores. E desde lá nasceu isso, que começar já a vender e tudo mais. Passou os anos, aí comecei, né, como todo boliviano, oficina de costura, montar nossa primeira oficina de costura, aí a gente vai trabalhando. Aí já com o tempo comecei, meu primeiro empreendimento no caso foi lá no Rio. Eu fui lá abrir, deu tudo, não tudo errado, né, tem algumas coisas que deu certo. Teve ensinamentos lá. Com certeza, mas eu fiquei bastante tempo lá, eu só revendia. E fiz minha própria fábrica, né? Montei minhas próprias peças e voltei pro São Paulo porque lá não tinha dado certo. Voltei pro São Paulo. Lá ainda o Brás não era conhecido, não tinha essas coisas de vender na rua, nada, não essas coisas. Era só alguns shoppings assim que estavam liberando. Aí as pessoas começaram a vender assim na rua, ambular, né? Entendi. Aí eu comecei. Que ano que foi isso? Mas Só isso pra... no Rio? Não, isso não foi no Rio, é que quando eu voltei pro São Paulo. Ah, tá. Mas quando eu viajei pro Rio, era mais tipo, eu pegava a mercadoria lá do Brás, mesmo dos compatriotas bolivianos, né? E revendia lá, porque lá tinha um shopping, que era bem conhecido, só de bolivianos mesmo. E toda a minha família tava lá. Toda mesmo. Nossa. Porque eu, por exemplo, não conhecia tanto essa parte dessa venda lá no Rio de Janeiro. É Não tem. na capital mesmo? Não, um pouquinho afastado. É um shopping, antes não era shopping. A ideia de construir lá o shopping foi dos bolivianos também, porque o pessoal lá dessa cidade viram que teve muitos bolivianos, né, fazendo feira, porque era uma feira livre, sabe? Era uma quadra de futebol e todo mundo montava. Não era só bolivianos, mas também era árabes, peruanos, enfim, várias pessoas vendendo. Aí eu acho que eles viram que o pessoal tava vendendo muito, aí construíram um shopping. Espaço. Isso, construíram um shopping, aí alugaram boliviano, meus tios foram as primeiras pessoas a entrar nesse shopping. Aí eu falei, né, por que não também eu? Aluguei meu primeiro box, né? Só que aí eu tinha só uma peça da minha fábrica própria, eu mesmo que costurei, eu mesmo que fiz, tudo. Aí não tá vendendo igual meus tios estavam vendendo, né? Aí falei, então vou revender. Aí voltei pro São Paulo, peguei algumas mercadorias, nesse tempo não tinha feirinha madrugada, só era lojas. Aí eu comecei a vender lá, tava revendendo. Aí que nasceu minha primeira marca, e não foi Clóvis da Érica, era Que é Bonita. Que é bonita? Aham. Caraca, Eu que tinha. interessante. Aí eu comecei a divulgar a minha marca, entendeu? Lá, e postava foto, postava vídeo e tudo mais. Como não tinha dado certo, voltei pro São Paulo. Aí que começou tudo de novo. Aí que eu montei a oficina de costura, comecei a costurar, terceirizar algumas coisas. Aí começaram todo mundo a ambular. Nessa rua da Rodrigues dos Santos. Era bem novo. Ninguém era dono de ninguém lá. Ninguém tinha, tipo, uma banca hoje em dia lá. Uma banca de 1 metro e pouco tá até 100 mil, 150 mil. Naquele tempo não era assim. Todo mundo ambulava e tudo mais. Que ano que era isso? Só pra... 6 anos atrás, 7 anos atrás. Ah. Eu tinha 17 anos naquele então. Mais ou menos 2018. Então já passou 9 anos, porque 9 agora anos. eu tenho 26 agora. Olha, eu tô aterrando. Mas aí começou no negócio lá, comecei a ambular, só que era aquela coisa, né? Que quando você é nova em tudo, você passa dificuldade, assim. Então, pra mim também foi a mesma coisa. O que me deixou assim, correr atrás foi porque realmente não tinha aquele serviço. Antigamente você ia procurar serviço para costurar na sua casa, lá na rua Coimbra, você ia
sei lá, não tinha isso de anúncios Coimbra como hoje em dia tem. Hoje em dia, eu acho que uma plataforma que ajuda bastante pra gente se comunicar e procurar serviço de outras pessoas é TikTok, né? Todo mundo hoje em dia, tô precisando de oficina de costura, mas antes não era assim. Entendeu? As pessoas nem divulgavam direito no Facebook. Era mais tipo, você indo lá na Coimbra, ficar parado lá e esperar. Até mesmo deixar uns panfletinhos aí colados lá na Coimbra. Então era bem assim. Aí comecei, minha primeira banca foi em uma rua, na Foi na rua mesmo, Rodrigues? na Rodrigues, tá? Mas naquele então, as pessoas já estavam começando a alugar e cobrar por mês. Aí era só vez que estavam começando realmente já a cobrar. E as coisas foram aumentando. Tipo, daquilo que era R$ 1.000 o aluguel por, sei lá, por mês, aumentou 10.000, 5.000, 20.000. Era luva, era tudo. Então, acho que durante todo esse tempo, né, que eu fui aí no meu empreendimento, foi me desgastando muito, porque parece que você trabalhava só para pagar aquilo, porque o valor era alto. E todo ano tinha que renovar. Do nada aparecia lá o pessoal e falava: para você continuar no ano que vem, lá em outubro, que eles também tinham aquelas estratégias, né? Que ele já cobrava logo em outubro. Aí depois de outubro, aí você tinha que pagar no máximo até novembro, uns R$ 60.000 a mais para você ficar no próximo ano. Aí eu me desgastava muito. Aí eu falei: sabe o que eu vou vender esse ponto, eu vou alugar uma loja. Aí eu falei: vou lá. Mas só que até lá eu não sabia nada de rede social. Eu já tinha meu Instagram de que bonita, né? Eu não movimentava ele, só postava foto, só isso. Mas aí morreu por aí. Aí eu fui, aluguei uma loja. Naquele tempo também, né? Separei. A gente alugou uma loja e tava indo bem. A gente tava 1 mês e pouquinho só. A gente tava colocando os móveis, mercadoria, tava funcionando. A gente vendeu a banca. Quer dizer, a banca lá da rua, né? Porque era muito desgastante. Imagina você trabalhar final de ano, você tá todo vivendo em si, até mesmo eu, a gente junta dinheiro só final de ano. Entendeu? Aí você tinha que pagar, se você tinha que pagar tudo, às vezes era 80.000, era 100.000. Aí eu falei: não vou passar mais por isso. Eu já tava me, sabe, sacrificando muito, porque eu trabalhava de madrugada, enfim. Madrugada é difícil, né? Sim, aí minha loja tava 1 mês que a gente inaugurou. Aí vem a quarentena. Eu já tinha investido todo o meu dinheiro para aquela loja, que era uma motinha naquelas elétricas, né? Para entregar pedidos e não sei o quê. Aí vem a quarentena. Aí já tinha investido todo o dinheiro lá. Na loja física? Na loja física. Eu fiquei, acho que, olha, lembro até agora, 2.000 e pouquinho. E o pessoal falou 15 dias, né? E nesses daí, os 2.500 foi que, como tava em casa, ninguém ia trabalhar, não era pra sair, eu fui lá pedir açaí, que a gente ficou gastando naquele então, já tava com problema, já tava separando, então, vamos pedir açaí, já era só eu e minha família, minha irmã e meu sobrinho. Ficamos, seu dinheiro tava acabando, era mais outros 15 dias. Aí depois mais outros 15 dias, já era mais de 1 mês, dinheiro acabou. Já não tinha mais nada, então lá naquele momento, né, que foi a quarentena, me ensinou realmente a valorizar cada coisa. Então já tava separada naquele tempo, já tava mal, com depressão e tudo mais, e passar mais por tudo isso foi assim, pra mim foi desafiador. Mas aí depois de novo, né, a quarentena passou, a gente tinha que voltar pra vender, mas não tinha isso de sair, porque eu já tinha minha mercadoria dentro do box e não tinha como tirar de lá pra poder vender, então tinha Porque que eles começar não estavam liberando? Não tava liberado, meu shopping não liberou não, tinha que até ir de escondidas. Mas na quarentena a gente conseguiu, eu fui lá vender comida, eu até conto nas palestras, né, que eu sei fazer algumas comidas, né, aí eu fui vender relleno de Que tipo de comida você vai fazer? de tudo, não vou mentir, não sei fazer de tudo um pouco, não me sabe, né. Isso é Não, bom. hoje em dia eu não cozinho muito, mas naquele então, eu e a mãe, no caso do meu ex, né, ela falava assim: vamos fazer alguma coisa, relleno de papa, tá? A gente juntou, a gente foi pro Parque Dom Pedro, a gente fez relleno de papa, de madrugada, e a gente foi vender lá na feirinha madrugada. Assim, o segundo dia da feirinha madrugada a gente foi, porque a gente teve essa ideia, porque todo mundo tava indo ambular, só que a gente não podia ficar exposto, não podia montar banca, era só vender escondida, porque o policial tava aí. Mas aí a gente teve essa ideia de vender comida, né? E era relleno de papa. Aí a gente foi, eu, minha amiga e tudo mais, a gente foi. E quase ninguém comprava da gente. Aí a gente foi falir nesse dia. Aí a gente foi, eu e minha amiga, as únicas pessoas que compravam eram os equatorianos, né? Compravam 2 e a gente ficou com um monte de comida. A gente foi pra Coimbra, a gente, assim, deu de graça. Voltamos, a gente esquentou no próximo dia e a gente foi. Aí eu falei:
tinha retalhos, né? Retalhos, já durante a quarentena também eu costurei várias máscaras. Aí depois a gente falou, ok, vamos aproveitar que tem retalhos aqui, vamos começar. Fiz um top. Gente, sabe quando você às vezes me indica por 10, 20 reais? Foi bem assim, porque não tinha nem R$ 1. Minha irmã era daquelas pessoas que, tipo, ela juntava, sabe quando você tava cozinhando macarrão e aí sobra de tudo, de todas essas aí, pouquinho, pouquinho? Ela juntava, ela fazia o possível pra gente ter, porque era só 3 pessoas, eu e minha irmã, a pequena e meu sobrinho, só mulheres em uma casa. Aí mesmo assim foi funcionar. Aí teve um cliente que mandou mensagem assim: eu tenho esse top de renda, eu quero 10 peças. Gente, eu fiquei tão feliz porque 10 peças ia ser 100 reais. Eu falei, nem que seja por 100 reais, eu vou ir caminhando pro Brás. Porque aí até então o carro não podia estar levando. Eu tava brigada com meu ex, então não podia me levar. Então eu falei, vou fazer, vou costurar as 10 peças. Foi assim, costurei dos retalhos, foi lá. Aí que todo mundo começou. Porque eu tava vendo muitas lojas vendendo online. Todo mundo tava falando, todo mundo entrega. Aí começou de 10 peças, eu juro pra vocês. Eu não comecei com dinheiro, apenas comecei com retalhos que eu tinha. Que foi esse top de renda. Exatamente, porque já tinha bojos. Eu tirei uns bojos de uns tops aí de carnaval que eu tinha. Eu tirei bojo, usei de volta e foi assim. Aí depois, tava indo tão bem, a gente tô fazendo entregas, a gente começou e tudo mais, aí foi que veio o meu mundo pra baixo, porque aí que eu separei definitivo. Sabe quando você separa e você tem que dividir as coisas? Que é muito difícil, gente. O conselho que eu posso dar é tem que resolver na hora, não deixar pra depois, mas eu deixei pra depois. Aí o mundo veio pra baixo. Aí passei uma dificuldade enorme naquele tempo. Esse já é o ano de 2021 ou 2020? 2021 já. 2021. Aí eu tava meio que em depressão, uns 7 meses aí, né? Porque tinha muita coisa pra resolver. Porque naquele então eu tinha um apartamento, eu tinha que resolver, tinha que pagar. Era muita coisa pra resolver. Mas isso eu sei que foi um erro meu, porque eu não resolvi na hora. Dava pra resolver? Dava, mas eu deixei pra depois, porque eu tava realmente muito mal com todas as coisas que estavam acontecendo. Aí que venho, depois de ter passado por essa dificuldade, aí que venho começar tudo do zero. Não tinha mais nada também. Só pra ver que a gente, nesse processo de crescimento, de empreendedorismo, a gente passa por muitas altas e baixas, né? E foi naquele então que tava aí saindo, conheci o Luiz. 2022. 2021. 21 ainda, acho que foi final, Depois né? da quarentena, né? Isso, acho que foi final. Finalzinho, então. E depois eu conheci o Luiz. E naquele tempo a gente só conversava, mas ele sabia um pouco do meu negócio, ele sabia, tanto que ele conhecia também um pouco da minha loja, ele me conhecia também lá na banca e tudo mais. E aí já existia o closet da Erika ou ainda era... Já assisti, já tava tá. com alguns seguidores, porque no tempo que eu tinha, tava movimentando, né, depois da quarentena, eu já tinha criado o closet da Erika. Mas não era aquela coisa, entendeu? A gente postava, a gente tinha 1.000, 2.000 seguidores e tudo mais. Era só. Tá começando, né? Tava começando, começamos a movimentar, assim, um pouco. Só que depois de ter passado toda aquela depressão que todo mundo tá falando no mundo online, sabe aquelas quando aparecem alguns anúncios e tudo mais, que você consegue ganhar dinheiro só com celular e tudo mais, e fui lá. Todos os anúncios que eu ia, eu apostei naquele joguinho de futebol, sabe? Qual? Blaze, como que chama? Blazer, Bet, né? Ah, Sim. tá, o Bet. Gente, eu estudei muito, eu queria saber a fundo o que jogou é. até no Tigrinho, né? Isso foi depois. Aí foi querer fazer de tudo um pouco, porque se tem uma coisa que eu falei de todas as coisas que eu tava passando, eu falei, tem que ter um fim pra tudo isso. Porque se eu estiver no mesmo lugar, vai ser sempre assim. Preciso começar a agir. Mas você não age. Isso, força. com certeza. Mas você não age assim do nada, né? Sempre tem que acontecer alguma coisa pra você faz que acordar, né? Aí comecei a estudar muito. Até lá, o Closet da Erika tava assim abandonado, só tinha o nome mesmo, poucos seguidores, a gente já tava vendendo um pouco. Mas aí, quando eu comecei de novo, comecei a estudar. Pra mim, a virada de chave foi estudar. Muito sobre marketing digital, sobre como vender pela internet e tudo mais. Então, comecei a estudar, comecei a aplicar, comecei a estudar muito. Claro que no começo a gente não tinha resultados, né? Mas comecei a fazer muito stories, muito conteúdo, comecei a divulgar, comecei a correr atrás dos clientes, mandava mensagem e tudo mais. E naquele tempo não tinha nada. Aí a gente tinha o quê? R$ 200? Eu lembro que nessa época, acho que você tava separado, acho que você já tinha separado, né? Já. Você tinha máquina, você perdeu tudo, máquina, Dívidas. dívidas, a gente chegou até a dever, né? Com Depois certeza. até mais pra frente, coisas de processos,
devido Ou às até o altas, ano né, que a gente passado. sofreu até o ano passado, que o banco tirou um dinheiro Resquícios bem lá. forte da gente, por causa de coisas de 4, 5 anos atrás, né? Então era É. processo que ela Caraca. tinha o nome dela. Então, querendo ou não, como ela fala assim de resolver os erros na hora, nesse processo, se fosse resolvido tudo na hora, com certeza não Não ia teria, afetar né? nós Não, Porque daí tem multas de futuramente. juros, né? Muitas questões, né? muito Então, alto. foi muito alto. Correção monetária. Nossa. Ixi, É, que uma coisa de, por exemplo, de 10 conto virou 30. nossa, Então, que complicado. correção, tudo ficou complicado. Foi até querendo ou não, foi um aprendizado pra gente, né? Sim. Mas naquela época em si, quando eu já tava conhecendo ela, a gente tava tentando fazer dar certo. No caso, eu não entendia nada de vendas, né? Eu Nem sempre... de Não, roupa. quer dizer, de roupas não, que de vendas sim, porque minha vida toda eu trabalhei na feira. Caraca. Ah, você Feira já. livre. Tá. Eu Na vendia feirinha? fruta, Ah, fruta. fruta. Nossa, que legal. Eu ia até Então, te perguntar isso, por exemplo, a Erika comentou, ela contou um pouco sobre a trajetória dela, né, no empreendedorismo, né, como é que ela começou. E aí eu ia te perguntar, por exemplo, como que o Luiz também, né, É verdade, nem Fazia eu parte cresci da com ele. por exemplo, porque eu sei que... vou falar minha trajetória, aí a gente chega naquela parte lá, quando a gente conhece. Então, a minha trajetória, cara, eu acho que não foi tão sofrida que nem da Érica. Eu, querendo ou não, admiro muito a Érica, tudo que ela passou. Ela não tinha pais, não tinha mães dando aquela força. Isso faz Ela diferença. sobressair sozinha, como ela fosse uma mãe para as irmãs dela, tudo mais. Mas no caso eu tinha pai e tinha mãe. Estavam do meu lado. Mesmo não tendo condições, talvez, para bancar um estudo, alguma coisa, mas eles sempre estavam me apoiando em qualquer coisa que eu tomasse. Então, meus pais sempre foram feirantes. Eles vendiam bijuterias na feira. A gente tinha uma pequena banquinha, né? Eles nunca foram de costura, tudo mais. Eles até quiseram entrar um tempo, mas eles viram que isso não era pra eles, né? Porque todo mundo falava bem de costura, oficina, então o pessoal ganha bem. Só que pra nós não, a gente já tava satisfeito, né? Eles já estavam satisfeitos. Foi aí que, desde quando eu cresci embaixo de uma banquinha. Todo dia eu ia com eles, acompanhava eles no carrinho. Eu era bebê, desde criança eu e meu irmão. De semana a gente estudava, fim de semana eu ia ajudar eles. Isso quando eu já tinha uns 5, já tava ajudando. Quando eu fiz 9 anos, foi que aí eu comecei a trabalhar por mim mesmo. E Com 9 anos. foi uma coisa bem aleatória. Fui ajudar minha mãe a montar a barraca, né? A gente sempre chega 4 da manhã lá na feira, a gente monta a barraca, toma um cafezinho. No final da feira, sabe que tem o pessoal estaciona os carros? Eu fui lá brincar, né? Fui sentar numa escada ali. Foi aí que de repente chamou um senhor. Falou: ô moleque, vem aqui, chega mais. Aí ele chamou pra ajudar ele a levar as coisas, as compras dele no carro. Ele pensou que eu tava cuidando do carro, né? Porque tava Aí foi sentada. bem aleatório, né? Aí eu fui lá, falei: não, sim, claro. Minha mãe sempre falou pra respeitar, ajudar os mais velhos, respeitar os mais velhos. Então foi uma coisa que eu agi no intuito mesmo. Aí foi aí quando eu ajudei ele a pegar a sacola, o senhorzinho, acho que tinha uns 70, 80 anos. Aí ele me deu R$ 2 na minha mão. Aí eu falei: caraca, eu tô rico. Uma criança de 9 anos. Nossa, Aí eu lembro que o primeiro dia, aí eu fiquei sentado lá, tipo, ele chamou, mais outro chamou, eu lembro que acho que com 10 conto, eu consegui fechar meu dia com R$ 10. Aí a primeira coisa que eu fiz foi comprar um lanche lá na padaria, que eu sempre tive um sonho de comprar. gastou tudo já. Não, não, mas antigamente eu comprei um baguete, acho que tinha 1 metro de baguete, eu comprei pra mim e pra minha mãe, acho que era R$ 2,50, Nossa, recheadão. então Naquela Eram época, outros preços era mesmo, né? Nossa, Hoje em verdade. dia, Hoje em dia. R$ 2,50 o baguete, eu acho que era recheadão mesmo, acho que vinha 2 kg de recheio lá. Aí eu falei: nossa, estourei. Sempre quis comer uma coisa de padaria, porque minha mãe sempre trazia coisas de casa, né, pra não gastar muito. Querendo ou não, às vezes quando a gente vai pra feira é gasto, então a gente ganhava pouco, não ganhava muito. Por dia, assim, somando, acho que eu acho, assim, líquido ela tirava uns R$ 180 por dia. Então todo dia que a gente ia. Então aí eu comecei a cuidar carros desde os 9 anos. Eu acho que foi até uns 12, 13 anos. Nossa, 3 anos. Quando teve uma molecada, depois me expulsaram de lá. Aí eu chorei pra minha mãe. Aí eu lembro até esse dia que eu fui pra ela e falei: mãe, tem um moleque que me expulsou lá, não sei o quê. É um moleque mais velho, acho que tinha 18, 20 anos. Ele falou: dá licença aqui que esse ponto é meu. É A igual, rua, tipo, no brigar caso, no né? caso, a rua é minha. Tipo, brigando por ponto. E como eu era Nossa. inocente, molequinho, então aí eu fui chorando. E foi aí que teve uma moça da barraca da frente, que ela vendia fruta, uma japonesa. Minha primeira patroa. Lembro até agora dela. Muita No caso, consideração por ela ela. viu, como a mãe dela fala, né? Aí Ela viu você chorando, né? viu eu chorando, aí ela falou: ô moleque, vem aqui. Aí eu fui lá, falei: o que foi, tia? Aí ela falou: arruma essas frutas aqui. Aí eu comecei a arrumar laranja, ela falou:
arruma ali. Aí ela falou, você tem potencial, vai trabalhar pra mim. Aí eu falei, mas eu Fez um ajudo meu... teste. Nem teve entrevista. É, Foi direto já já. foi entrevista já. Aí, essa época eu tinha 12, 11 anos, aí eu fui começar a ajudar. Eu ajudei um ano ela, eu não descarregava o caminhão. Então, eu chegava na feira, meu pai deixava minha mãe, isso era umas 4h30, eu ajudava até umas 6 horas pra montar a barraca da minha mãe, que era uma barraquinha, e depois já ia ajudar ela. Porque os feirantes, querendo ou não, eles chegam 2 da manhã lá, já descarregam o caminhão, já pra montar. Então, 5 horas já estão arrumando as frutas, Quase 6 igual horas da já estão feirinha. atendendo já. Então, isso que eu reparei. Algo também Bem no período da madrugada, né? Começa cedo, né? Começa Não, cedo. tem gente que já tá de meia-noite lá na rua já. Já estão descarregando, porque tem feirantes que fazem 5 ou 10 feiras ao mesmo tempo e vai descarregando barraca por barraca, até chegar na última. Então, aí quando eu tinha 12 até os 13, 14 anos, eu fui entrando só de tarde, tipo, das 5 da manhã até umas 2 horas. Aí, tipo, descarregar e carregar não tinha força, era moleque também. E foi aí. Depois de um tempo, ela já me chamou de madrugada. Então eu já comecei a trabalhar de madrugada. Aí eu saía de casa 2h30, ela passava em casa, buscava 2h30, subia no caminhão lá atrás na caçamba e a gente ia pra feira, descarregava fruta. Então foi aí que eu trabalhei até uns 18, 19 anos. E aí eu tomei a decisão, falei, pô, já tava ganhando bem já. Eu lembro que eu tirava R$ 100 por dia. Aí eu falei, pô, pai, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um curso. Eu já tava fazendo um curso. Aí eu falei, pai, acho que eu vou sair, eu vou começar a entrar vou arrumar um trabalho. Aí surgiu um emprego, trabalho no escritório de contabilidade. Aí mesmo que tipo na feira eu conseguisse tirar 2.000 e pouco, no escritório eu tirava menos de R$ 1.000, descontando o INSS e todas as coisas mais. Aí eu falei, vou arriscar. E eu tava fazendo faculdade também, a faculdade era R$ 800. Então, você fazia faculdade, trabalhava? Isso. Ao mesmo Aí tempo. eu saía de casa cedinho, trabalhava, do trabalho eu ia a pé da faculdade, que eu acho que era meia hora caminhando. Aí e depois eu ia pra casa. Então, tinha uma vida de boa. Acho que como todo jovem, né? Mas o único ruim é que também não tinha como comer. E às vezes dava vergonha de pedir pro meu pai, que meu pai também não tinha. Já tava assim com as contas pra cima. Aí eu falei, pô. Aí tinha dias que eu passava fome. Só falava pro meu patrão, não tem como você comprar um pãozinho, só deixa aí que eu guardo. Eu dividia metade do pão pra comer de manhã e metade pra comer à tarde antes de ir pra faculdade. Chegava em casa e não comia nada. Ah, então você ficava o dia todo fora de casa, né? Ficava o dia todo fora de casa. Nossa, eu também cheguei a passar por isso muito, é meio complicado, né? Sim. Você Aí, sair Puxado. bem cedo. Hoje em dia eu falo assim, eu acho que eu não teria essa mesma coragem ah, que antigamente era. é. Aí às vezes eu fazia um bico na feira também, pra fim de semana, que sábado e domingo. Aí eu trabalhava lá, minha patroa me chamava, sempre ela gostou de mim. Mas durante esse tempo todo eu passei por diversas barracas, trabalhei em 5 barracas, eu acho. Já vendi frutas, Ovo. verdura, vendi ovo, fritei pastel. Mas é verdade, essa Então, parte era vender É. pastel. Ah, que diferente, né? Nunca. Gente, vocês têm é que diferente. ver. A gente vai na feira, ele sabe o nome de cada fruta. Ele, semana passada, não, antes da nossa viagem, ele falou assim, né? Experimenta esse aqui. Eu falei, nossa, muito bom. Sabe quanto que era, assim, uvas, assim, desse tantinho, assim? um caixinho de uva lá, 90, 80 reais, né? R$ 100 o caixinho de uva desse Aí ele tamanho. falou, não, experimenta, esse aí é bom, não sei o que. Eu já vendi, tipo, frutas de, assim, de um valor alto É, e aquele não. tanto eu já trabalhei em barraca, tipo, com fruta de valor barato e fruta de valor alto, que era fruta importada. Então eu já sabia com o tipo de cliente atender já. Ah, então você já tinha o paladar e Já tinha, já tinha visto é... a diferença dos públicos também. Inclusive, quando eu já tava conhecendo a Erika, eu falei, pô, aqui ninguém grita aqui na feirinha. Eu falei, como assim? O pessoal não chama o cliente. Ele Na foi- feira é pessoal- diferente mesmo. O pessoal tudo calado. Aí eu falei, seus irmãos Você não fica dormindo na banca, fica né? dormindo na banca. Eu falei, que isso, cara? Aí eu sempre tinha acreditado, né, na feira aqui. Sempre falava, porque quando eu comecei, tinha sempre uma enchendo no saco, que é companheiro de trabalho, falou que papagaio muda é fêmea. Aí eu falava, papagaio muda é fêmea. Eu falei, como assim? Então se eu não gritar, eu sou fêmea, então. Ela tipo meio que zoando. E ela sempre fala, grita, grita. Aí eu gritava. Tem que gritar, Tinha né? que Nas gritar feiras forte grita, mesmo pra né? todo mundo escutar. Uhum. Porque na feira, se você não grita, você não vende. E na O pessoal feirinha não não tem olha. ninguém gritando. Não tem. Aí eu Ele achei foi na muito, eu banca. achei muito diferente. Eu falei, caraca. Mas assim, a feira em si foi um grande aprendizado pra mim. Eu aprendi a dirigir caminhão, sofri diversas coisas aí durante o tempo. Querendo ou não, foi um grande aprendizado, né? Então, sempre eu vou levar assim pra minha vida. Até hoje em dia eu falo pra ela, eu queria
Semana passada eu queria visitar meus ex-patrão que ainda eles estão na feira. Queria, tipo, tirar a saudade. Eu falei, pô, querendo ou não, foi eles que abriram a porta pra mim. Isso é legal. Me tornei a pessoa que eu sou hoje em dia, porque, querendo ou não, foi a primeira oportunidade que eu tive com eles. E consegui, tipo, hoje em dia eu consigo trabalhar em qualquer coisa. Não tenho frescura pra nada. Com certeza, E um bom vendedor. se eu fosse uma pessoa Muito de bom. família, mimadinho, talvez eu não ia estar fazendo nada. Hoje em dia eu não teria só É. em casa, talvez só fazendo faculdade, que muitas pessoas eu acho que cometem esse erro. Às vezes os pais querem privatizar muito as crianças e, tipo, não deixar as crianças fluir, sabe? Deixar elas se virar no mundo. Nossa, eu acho que isso Porque isso modifica, né? eu percebi Exatamente. Fica muito bastante isso. acomodado, senão. Porque, assim, por exemplo, eu complementando o que você comentou, eu sempre participei de igreja, né? Eu cheguei a ser líder de jovens lá. Sim. E uma coisa que eu reparei é que, é isso que você falou, hoje em dia os pais, eles protegem muito os filhos. E não deixam a pessoa se desenvolver. Querendo ou não, isso acaba prejudicando a criança, o adolescente, o jovem. E eu vejo que, assim, isso prejudica bastante. Porque eu, por exemplo, eu também sempre fui uma pessoa um pouco mais desenrolada. Eu cheguei a aprender perfume, cheguei a... Você vendeu também uma apostila na feirinha, não foi? É, cheguei também a vender. Foi no momento da pandemia também. Aí eu até lembrei, quando você comentou do seu, eu falei, nossa, a Erika, literalmente, eu me lembrou um pouco do sentimento do que você comentou, sabe? Porque você vai e não vende nada, sabe? É muito... E aí eu vejo que também tem muita questão também de que, me surgiu essa frase, né? De que se você tá no lugar errado, você não é valorizado. Isso então, é muito real. Depende do lugar onde você tá. É E naquele verdade. tempo, por exemplo, ninguém me conhecia e, tipo assim, eu tentei mostrar algo pra eles naquele momento que eu vejo que talvez pra eles não era muito interessante, porque talvez também as pessoas não levavam essa importância, sabe, por exemplo, da parte financeira na empresa. Então eu vejo que hoje em dia isso porque muda. O que ele estava vendendo naquele momento era uma apostila financeira, para que eles pudessem administrar melhor como o que entra, o que sai, não apenas você revender o produto, mas tem questão de transporte que você tem que levar em consideração, o tempo de trabalho em si lá, né? Então ele tava literalmente tudo completo, só que exatamente. ninguém se interessava. Nossa. Eu ia E banca agora por banca. tá sendo todo mundo, né? Eu ia a banca por banca Tá explicar, precisando. assim, olha, eu tenho essa apostila, porque literalmente eu lembro que naquele tempo eu tava na empresa, tava no escritório, e o legal assim, era que no meus tempos de almoço, eu basicamente Nossa, você almoçava, fazia, tipo, verdade. sei lá, 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Uhum. Aí já ia lá, tipo, pegar o meu tempo de almoço pra desenvolver, porque era o tempo que eu tinha mais assim, tranquila. E aí levou tempo pra desenvolver. E aí, só que aí eu peguei tudo, basicamente. Quanto que a pessoa. Uma planilha onde tinha tudo o controle. Tipo, quanto de corte que vai. Tipo, por exemplo, entrou um rolo de corte, beleza. Quantas peças saiu desse corte? Questão de cores também. Quantas cores. Porque também o pessoal trabalha por cores, né? Cores, grade também de tamanhos. Basicamente tudo, sabe? Toda a questão tava ali. Aí quando eu fui apresentar, a pessoa. Sabe quando você conversa com meio que no caso, Sim. a sua ideia que a pessoa tem Sim. naquele momento? Aí eu vi que eu falei assim, não, peraí, aqui o pessoal ainda tá, basicamente, né, são apenas, não são de fato, né, empresários, né, são autônomos, né, porque que tem essa diferença, né, de uma pessoa autônoma e um empresário de fato, né, que quando a pessoa é autônoma, ela basicamente vai Vai Só levar deixa isso a tudo vida que levar. tem. vai deixando a vida levar e só vai empreendendo, mas não tem mais ou menos uma visão, sabe? O que vai ser daqui no próximo ano, daqui 2 anos, não tem estratégia, sabe? E aí isso é eu vi muito que real. naquele tempo não tem, mas hoje em dia tá começando a mudar essa Hoje em parte. dia mudou completamente. Eu acho que esse seu projeto, isso que você está vendendo, hoje em dia daria muito certo, porque hoje em dia que eu dou mentoria, né? As pessoas têm muito mais, assim, dificuldade em organizar a parte que é a base, sabe? Desde como vem a confecção, sobre essas partes, sobre grades, como se organizar, como tá sabendo, eles precisam. E hoje em dia daria super certo. Então, se eu retomo essa aí. Agora já não é mais tanto foco, né? Sim, exatamente. Mas, Mas nossa, que legal. Então, veja que assim, você tem bastante também bagagem, né, nessa parte, É até verdade. você chegar. E, assim, perguntando agora pra vocês, como é que atualmente vocês se conheceram? Como que surgiu essa questão da Erika e do Luiz? E também começar a empreender junto, né, de fato? Porque eu acho que também, talvez, no começo também vocês não empreendiam juntos, né? Cada um, acho que talvez Não. tinha a sua área.
Não, aí eu, no caso, quando eu conheci a Erika, eu trabalhava na feira ainda. Eu lembro que nesse tempo chegou a pandemia e tudo mais, e eu fui mandado embora do trabalho. Automaticamente, quando eu fui mandado embora, eu tava terminando de fazer a faculdade de administração, e eu tranquei por um tempo. Porque, querendo ou não, na faculdade era R$ 800 por mês. Quase R$ 800, acho que se não me engano, nessa faixa de 700 a R$ 800, que eu tinha ganhado 50% de bolsa, alguma coisa assim, na Iambi. Aí eu falei, pô, não tem como fazer EAD. Eles queriam continuar com EAD. Eu falei, não, EAD não, pra mim não funciona. Pra mim é presencial É diferente. ou senão eu solto. Mas também não ia ter nem como fazer porque não ia ter de onde tirar o dinheiro. Quarentena. Pedi dos meus pais pior ainda. Nossa, verdade, Eles quarentena. também devem ter parado também o movimento, Parou né? tudo. Sim, com certeza. Mas mesmo assim, se fosse pandemia, não fosse do mesmo jeito, talvez eu tinha que tomar essa decisão ou arrumar outro trabalho para poder conseguir, né? Então aí nesse tempo aí a gente entra tudo em quebra e meus pais também estavam voltando nesse tempo aí na feira e eu, tipo, tava mais em casa, tava mais ajudando eles a ir pra feira, fazer alguma coisinha. E foi aí que eu conheci a Erika. Ele que mandou mensagem, não foi eu. Eu tinha ido pra uma balada, né, naquele tempo, depois de ter separado e tudo mais, eu fui, aí foi, ele interagiu uma foto minha, né? Nossa, eu acho que eu te vi. Aí eu falei, quando? E sendo que esse vídeo eu tinha postado, né, essa foto antes era bumerangue, depois de 2 semanas. Aí a gente foi e conversou, a gente ficou conversando umas 2 semanas assim. Aí depois eu saí com uma amiga minha, que aliás foi uma personal que treinava, ela me treinava e tudo mais. E aí ele falou, quero te conhecer pessoalmente e tudo mais. Ele veio, a gente se conheceu, a gente, tipo, no começo não era nada, entendeu? A gente só se encontrava mesmo, tipo, a gente dividia muito mensagem pelo... Era Messenger naquele tempo, né? Era Messenger, mas nem era WhatsApp, mas era mais Messenger mesmo. Aí teve, né? Minha mãe não deixava sair, ele me convidava pra sair, né? Minha mãe não deixava, porque nesse tempo, depois que eu separei, eu trouxe minha mãe, né, pra morar comigo. Então, minha mãe, olha que minha mãe ficou sabendo depois de 6 meses que eu separei. Depois de 6 meses. Eu sou daquelas pessoas que não conta as coisas, entendeu? Eu não, tipo, se eu tô passando por algum problema, minha família não vai saber. Até eu resolver o problema, entendeu? Aí, minha mãe veio, naquele tempo, minha mãe falava assim, né? Não, você não pode sair, porque na cabeça da minha mãe, eu separada, recém-separada, eu ia sair pra beber, ia estar de lá pra cá e tudo mais. Já tinha minhas amiguinhas, já tinha também, né, aqueles rolezinhos e tudo mais, então minha mãe não deixava sair. Já tinha uns 2 meses, acho que conhecendo o Luiz, só virtual assim, a gente se encontrou algumas vezes. Aí nisso, minha mãe falou assim, você não pode sair. Aí eu falei pro Luiz, né? Olha, minha mãe não deixa sair. Aí, infelizmente, aí que ele vem em casa, ele vem se apresentar pra minha mãe. E minha mãe falou assim, né? Se son amigos, está bien. Mi hija no está para enamorar porque recién se separou. Deixa já as coisas bem claras, entendeu? Deixa bem claro. E também uma coisa que ela sempre deixa falar assim, né? Los amigos não podem entrar até o quarto. Essa está aqui, na parte de baixo só, né? Na sala. Até o pátio. Até o pátio, no No máximo. pátio, nossa. Aham. Só que assim, né, durante todo esse tempo que a gente tava fazendo amizade, né, ele já ia pra feirinha madrugada, porque assim, naquele tempo você comprava aviamentos, você tinha que fazer fila, você tinha que ir de madrugada, você tinha que, tipo, depois da quarentena, parece que todo mundo começou a vender muito. Os Expandiu. bojos, sim, os bojos estavam esgotados, o tecido estava esgotado, e naquele tempo eu tava sozinha, minha mãe viu eu sofrendo por causa de dívidas, todas as contas que vêm em cima de mim, eu tava mal também com todas as coisas que estavam acontecendo, eu tava perdendo a banca da loja, já não podia recuperar porque já tava devendo muitos meses, aí até a moto que a gente tinha comprado, eles, né, o dono do shopping pegou, minha mãe tava vendo tudo isso, né, o Luiz, eu tinha contado algumas coisas, mas não a fundo, mas o Luiz naquele tempo era a única pessoa que, tipo, me ajudava, sabe? Eu falar pra ele, não, amanhã eu tenho que ir de madrugada buscar bojo, porque tem que fazer fila, porque o pessoal boliviano tá fazendo fila desde madrugada. Aí ele falava, né, tá, eu vou com você, eu te acompanho, porque aí ele pagava 500 bojos, sim, Era uma estratégia, entendeu? Ele pegava 500 porque eu precisava de muito bojo naquele então. Aí ele veio em casa, me buscou, ele trazia até café. Entendeu? Até os café, a gente fazia fila assim, sentadinhos, até das 6 horas da manhã, até abrir a loja. A gente pegava bojo. Ele também, naquele tempo, não tinha carro. Era aquele carro do pai dele, que era o... Sim, aí eu, tipo, ajudava o meu pai, quando eu não tava trabalhando, no caso eu ajudava o meu pai, eu ia pra feira, aí ia com a Kombi dele, né? Bem velha. Kombi dele. Aí eu falava, aí pai, vou começar a trabalhar, tô conhecendo uma pessoa, tem como você prestar a Kombi? Ele falou, não, filho, vai lá,
foi pra cima. Aí o Luiz foi com a Kombi. Aí já liberou a Kombi. Imagina eu o falei, barulho. Não, eu Nossa, sei. até sai. Tudo bem. Ele parava em frente de casa e minha mãe já sabia. Nossa, Chegou. O pai do José também tinha Kombi. Por isso que eu entendo um pouco. Eu já tava na marginal, eu já escutava o barulho da Kombi. Eu falei, já tá chegando. E quando ele chegava de madrugada, né? Porque ele me ajudava a levar os cortes pra oficina e tudo mais. Nossa, em Kombi cabe bastante coisa, né? Sim, nossa, olha, nós ia tecido e tudo mais. E ele acelerando aí. E era 3 pessoas na frente. Eu, às vezes, o pai dele, né? A gente ia apertadinho, não podia se mexer. Parece que era bem assim, né? Não, no caso, tipo, eu deixava meu pai, eu ia, tipo, buscar. Sim, mas nas vezes Aí que na a hora gente de foi ir embora, junto. aí às vezes, na hora de. Aí eu recolhia meu pai na feira, que era umas 4, 5 da tarde. Aí às vezes ela tinha que levar alguma coisa. Aí eu falava, não, a gente vai com as mercadorias. Aí eu pegava as Sim. mercadorias do meu pai, tabuleiro em cima da Kombi, Então tudo você misturado. foi ajudando a Erika e aí foi Sim. onde começou a No começo necessidade. era ele me ajudando nessas coisas, né? E a minha mãe até começou a gostar, falou assim, né? Nossa, ele é um cara muito trabalhador, porque você falava 5 horas da manhã, ele tava 5 horas na porta com o Kombi dele, entendeu? Era bem assim. Até que chegou um momento, né, que eu falei assim pra ele, né? A gente tá começando. Sempre falava, olha, eu separei recentemente, tenho muitos problemas. Se tem uma coisa que eu nunca tinha escondido, foi todos os meus problemas. Porque minha mãe sempre falou, você tem que falar a verdade. Então ele já sabia de todas as coisas, né? Como tava acontecendo e tudo mais. Então ele sempre bem compreensível e tava aí. Teve um momento que a gente começou, eu falei, se a gente não for dar certo, você vai ser meu sócio. Por quê? Eu entendia que ele era muito vendedor. Nossa, imagina um cara que sabe vender. E ele pra vender, né, tanto que eu ia pra banca, né, na feirinha, eu ficava sentadinha, né, depois de ter montado a banca, né. Aí ele falava, né, pra gritar, eu ia com minha irmã, né, ele mandava minha irmã gritar. Como você tem que gritar? Eu vou te ensinar a vender. Aí ele começou a gritar, né? Tem até uma frase, né? Até vai dica pro pessoal que quer vender. Fala aí. Dá uma palhinha, dá uma palhinha. Frase. Tem várias frases, né? É frase diferente, né? Aí falava assim, mulher bonita não paga, não sei o quê. Fala a frase completa, vai, que o pessoal precisa E era vender. roupa feminina, né? Aham. Eu falava, mulher bonita não paga, mas também não leva. Aí eu falava, só leva meu telefone, que eu falava pras mulheres encantando na feira. Na época que eu era moleque, né? Aí eu falava, mulher inteligente compra com a gente, mulher comum compra com qualquer um. E ele ficou aplicando isso daí Aí lá tinha na as banca. frases das verduras também, ontem na banca, hoje na banca e amanhã na pança. Não, cara, tinha muitas frases, a gente sempre... Eu, tipo, era uma pessoa que sempre meu patrão ensinou, né? Ele fala, se você não oferece, a pessoa não compra. É sempre, a pessoa vai passar e vai passar batida. Então ele sempre me ensinou a pegar uma laranja quando tinha vez que eu vendia laranja e abacaxi. Eu ficava num setor, né? E era bem concorrido mesmo, era bem assim, era uns 50 clientes em cima de você. Aí você jogava a sacola assim, eles tinham que escolher na hora, você tinha que contar, dar troco, você tinha um caixa seu, né? Então ele sempre ensinou. Aí quando era vazio, aí eu tinha que ir pra cima dos clientes, porque eu não podia esperar os clientes virem. Aí ele fala, você sempre corta um pedaço, descasca a laranja bonitinho e dá na boquinha delas. Elas gostam. Aí eu falei, pô, tem que dar então. Aí eu ia atrás, ia na frente, a moça olhava assim a laranja, o preço. Eu falei, não, moça, não corta com preço não, vem aqui provar, tá docinho, vem aqui provar. Se você não gostar. Aí eu falo, você lembra do primeiro beijo? Nossa, cara. Eu era bem encantador. Nossa. É verdade, ele vem assim, pra vender. Coloque ele pra vender que ele vende. Aí, Vende então, qualquer coisa. tinha uma vez que eu tava vendendo abacaxi, né? E abacaxi tem vários tipos de abacaxi, né? Aí eu falei, abacaxi não sei o quê. Vai, pega, tá acabando. 2 é o abacaxi. Aí eu jogava os abacaxi, eu virava a caixa aí as mulheres. Aí uma vez chegou duas moças, né? Falou assim, moça, qual que é o nome desse abacaxi? Eu falei, me leva, vai, pega. Tem uns tops que ele colocava o nome Me Leva também. Ele mandava eu falar na live, aqui tem um corcelete, me leva, entendeu? Ele mandava, porque realmente ele era muito bom vendedor mesmo. Mas nossa, Nossa, em si. mas uma coisa assim interessante é que assim, às vezes você leva um pouco na brincadeira, mas quando você falava, vamos supor, me leva. Aham. Querendo ou tá não, induzindo. induzir, mas tipo, tá até no subconsciente, né, da pessoa. Tipo, Com certeza. E com super funciona isso, né? interessante. Funciona. Mas aí a gente não tinha planejado nada de tipo, vamos trabalhar junto, vamos fazer isso. Não. Foi acontecendo as coisas. Ele sabia dos meus problemas, eu sabia como ele tava e tudo mais. Teve um momento que parece que tudo aquele então tava trabalhando, fiquei perdendo. Tipo, tinha uma banca que ele conheceu uma loja, foi pra baixo tudo. Deixei a banca, tava. No final fiquei não ter nada também. De novo, minha mãe foi embora pra Bolívia também, de novo pra Acho que foi baixo. um tempo que a gente meio que se separou, né?
A gente tava, tipo, dando certo, só que aí aconteceu Não deu certo. coisas Do da vida, né? passado. Ah, do passado, Coisas né? do passado, mas a gente separou e foi aí que acho que ela tinha um pouquinho que ela tinha, ela acabou perdendo tudo. É, porque as dívidas bem, e, tipo, tinha umas máquinas, eu tive que vender, ou às vezes tinha oficina de costura, eu tive que dar em troca essas máquinas. Era muitas coisas, sabe? Isso aconteceu porque realmente eu não consegui resolver na hora e também eu não tava sabendo. Principalmente essas questões de alugar casa. Nossa, até o ano passado eu tava ainda resolvendo isso, né? Aí, a gente, né, como eu te falado, né, a gente não tinha planejado nada de trabalhar junto, nem nada, só teve um dia que não tínhamos dinheiro, nem nada, nem um dos dois, o Luiz sempre foi falando assim, né, olha, hoje não vendemos nada, nosso café da manhã vai ser apenas R$ 3, era um pessoal que passava de salgado, né, que vendia, ele pegava 2 coxinhas, fazia isso aqui, salgado de salsicha, Acho né, que mais de um R$ 1, acho café, que era. então a gente somava tudo que a gente ia gastar por dia, porque naquele tempo ele também não tinha carro, nem nada, né, mas com ele eu aprendi muito, principalmente sobre administrar negócios, né? Principalmente essas coisas de corte e tudo mais. Ele sem entender nada de costura, mesmo assim ele quis aprender. Olha que ele aprendeu costura em um dia. Em um dia, eu juro pra você. Ele foi, começaram a costura assim, tudo torto e tudo mais. Aí depois já tirou a primeira peça, assim. Ele é bem fácil de aprender. Aí a gente tinha uns Você costura pedidos, já né? dedo? Oi? Já costura? Não. Né? Não, cara, eu gostei, tipo, de mexer na máquina, sabe? Eu desmontava, às vezes dava um erro na linha, aí a linha entrava na máquina lá no negócio, fazia uma boloteira toda. Aí eu falava, não, vou abrir essa máquina. Nossa. Aí ficava um Sim, dia ele inteiro levava assim. Você é curioso, né? Eu sou, muito. cara, eu sou. Eu lembro que a Curioso. gente tava costurando, tinha um pedido de 100 peças, a gente vai acabar 100 peças. A gente Fica começava às 2 da madrugada. manhã, a gente ia até o outro dia, acho que nem dormia, né? Aí eu fazia um café pra gente, eu falei, não, Érica, continua aí, Érica. Não, eu tô com sono, eu tô morrendo, não, vambora. Para não, aí ficava na máquina ali. Então foi aí com o tempo que a gente meio que separou, né? Uhum. Aí a Erika, querendo ou não, teve os problemas dela, tudo mais. E depois a gente voltou a se ver de novo. Conversávamos sempre como Conversávamos. amigos, entendeu? Ele mandava mensagem e falava tudo bem e tudo mais. Tanto que às vezes ele levava comida pra minha casa, ele falava, vou trazer uma comida aí, trazia sopinha, deixava, mandava e tudo mais. Mas a gente só tinha amizade naquele então, né? A gente não tinha nada, até porque antes a gente tinha tentado, mas não tinha dado realmente por problema do passado, né? Eu tinha muitos problemas, no caso não era nem ele, era eu, porque era muita coisa pra resolver, era muita coisa, muita faladeira não sou doente, família, enfim, era muita coisa que aí eu decidi não tá com ele e a gente se separou por uns 7 meses. Quando voltamos, a gente voltou assim também, né, sem nada de novo. Eu sem nada, ele também. Ele já trabalhava na feira madrugada porque a mãe dela, né, a mãe dele, no caso, tem uma amiga. Essa amiga contratou o Luiz como vendedor. Aí ele foi vender lá. E aí eu não tinha nada. Eu, de novo, comecei a costurar de novo com uma amiga minha. Aí a gente fez 70 peças, 35 pra ela, 35 pra mim. Só que eu não tinha lugar pra vender. Aonde eu ia? Na banca da chefa, né, dele. Acho que foi um primeiro, tipo, aquela primeira porta que abriu pra gente. Sim, Ela foi, tipo, era uma pessoa muito gente boa e automaticamente ela gostava tanto de mim porque ela via que eu era uma muito pessoa vendedor. que eu, tipo, tomava conta sozinho da banca, né? Coisa que Uhum. ela, às vezes ela nem precisava ir mais. Eu falava, não, deixa Olhava o comigo. negócio dela como se fosse dele, porque ele ficava na frente vendendo. Quantas É. pessoas lá atrás dormindo, meus vizinhos ali dormindo, eu falei, por que eles estão dormindo, cara? Eles estão vindo trabalhar que não quer vender. Aí a cliente chegava na banca deles e falava, moço, tá quanto? Aí o pessoal roncando ali, eu falei, caraca. Aí eu falei, moça, vem aqui, compra aqui comigo agora. Aí eu já ia na frente já, falei, vem aqui ver essa peça. Ah, não tinha aquela cor que ela gostava? Eu falei, não, tem outro modelo aqui, você vai gostar. Aí, então eu já oferecia todos os modelos e a minha patrona na feirinha, ela sempre gostou de mim, inclusive ela quis até ajudar a gente, né? Sim, ela viajou pra Bolívia, no caso, e deixou a banca pra ele. E ela falou que a gente podia vender lá. Até lá ela já me conhecia. Aí que começou tudo de novo, né? Aí oferecendo, eu começando a postar muitos conteúdos. Aí que veio com tudo Clóvis da Érica. Mas antes disso, né? Naquele tempo, antes de nós, tipo, não estar mais junto, né? A gente só vendia online mesmo. Tipo, eu postava, fazia rios, tanto que ele tinha montado um espaço, né? Eu fazia uns conteúdos, postava, a gente tinha pedidos, a gente ia entregar. Tudo dentro de uma casa só. Então foi aí que começou a movimentar. É, então, Era de fato. digital, começou aí. Aí que Que ano que começou. era? Ah, eu acho que já é 3, 2022, 23, né? 2022, 23. 22, quase no final do 22. Interessante. Foi aí que eu acho que ela não tinha nada, a gente decidiu tomar aquela decisão de voltar. Eu também não tinha nada.
Aí eu também já ia começar a trabalhar, eu falei, ó, vou começar a trabalhar ali e tal, o que que você acha? Aí eu lembro que o primeiro salário a gente pegou, acho que era 200 conto, que foi, acho Que sobrou do seu que, salário. que sobrou do meu salário, que eu tinha que pagar umas contas da minha casa, de água e luz, que eu tinha que ajudar meus pais também, que eles não estavam conseguindo dar conta também. Aí eu falei, sobrou R$ 200, o que a gente faz? Vamos começar um negócio. Aí ela não tinha casa, não tinha nada. Eu falei, pô, vem pra minha casa, dorme aqui então. Eu tinha, só que eu não queria ir lá, porque lá tava devendo, entendeu? Tava devendo. Aí Queria ela Tem falou, que ser real. você já tava vindo e lá também já viam os colombianos cobrar dela também, que ela, na época ela tava devendo também pro colombiano. Aí eu falei, pô, Caraca, é complicado. então aí Eu ela já A era Erika se casa- meteu até aí nisso, então. se meteu Muita até, coisa. ixi, muitas coisas. Mas aí a gente tinha R$ 200, a gente foi no Bom Retiro comprar uns pedaços de renda. Ainda. Aí meu Começou. pai, aí eu lembro que a gente tinha uma máquina que era Seu over, pai né? tinha. Uma máquina que era over. Uhum. Tinha lá em casa que o inquilino deixou como parte de pagamento, porque meu pai alugava uma parte de trás ali. Aí tava parada. Eu falei, pô, vamos usar. Só que a gente não tinha a máquina reta pra gente costurar. Aí eu falei, a gente tem a renda, tem a tesoura e tem uma máquina que é a overlock. O que que a gente vai fazer? A reta. Quem vai emprestar? Amigas. A gente foi na casa da tia dela, no caso da sua tia, né? Costurar de madrugada. A tia dela costurava de Impressão. tarde e vendia de madrugada. Aí eu falava assim, pô, você costura, eu vou te trabalhar de madrugada na feirinha, eu te ajudo até a noite, enquanto a tia dela estava na feirinha, e depois eu vou pra feirinha e você continua o resto. Então aí o único tempo que a tia dela emprestava a máquina era de madrugada, das É, 10 da uma noite até amiga as 6 da também. manhã. Então aí ela, tipo, deixa, e as amigas dela também. Aí, então a gente foi indo, a gente conseguiu fazer os pedidos. Teve um cliente que fez um pedido, a gente trabalhou, indo pra lá e pra cá. Aí eu trabalhava de madrugada, de dia a gente tava correndo atrás de tecido, aviamento. Costura, porque todo nós mesmo que fazia, no caso. Eu mesmo que costurava sábado, domingo, não tinha aquela coisa de divertir, porque a partir do momento que eu decidi não passar por tudo aquilo que eu tava passando, né? Eu falei, vou começar, comecei. Só que aí, né, tudo era bem esforçado, a gente tava crescendo. Aí eu falei, não, vou estudar. Aí que vem a minha primeira, meu primeiro evento, no caso, né, que eu fui. Eu fui toda escondida, porque sou daquelas pessoas que às vezes eu não falo para as pessoas que eu tô fazendo, né? No caso, eu não falei nada pro Luiz. Eu falei, é pra mim, então eu vou. Que ela Três... já ia saber quanto eu ia falar, é quanto. Ah, sim, talvez ia que na perguntar. valor. O valor, que na como... época a gente tava começando, né? Então a gente tava comprando nossa primeira máquina, que a gente começou, né? Vendeu um pedaço, comprou a segunda máquina, depois a gente conseguiu uma pessoa pra trabalhar pra gente. Aí eram 2 pessoas, Aí, 3... aí A oficina já tava fluindo aí, né? Porém, a gente não tinha loja, não tinha banco, não tinha nada. Era só entregas, porque eu ia correndo atrás dos clientes. Então, eu ia oferecer a mercadoria que eu tinha lá no Brás, para os próprios bolivianos lá, né? Olha, eu tô fazendo esse modelo, você vai querer... um pedia 30, 50, 300, e aí tava. Só que eu queria muito mais além, porque eu já tinha alguns pedidos, postando no Instagram, que a Erika já tava crescendo um pouco mais. Aí eu falei, vou lá, né, nesse evento. Eu sempre gostei nessa parte de coisa, sabe? Aí eu falei, vou. Aí a única pessoa que sabia que eu ia viajar, né, e ia ficar 3 dias fora ainda, tinha que me bancar nesses 3 dias, tinha que pegar um hotel e tudo, foi pra prima dela, né? Dele, no caso, né? Ela falou bem assim, né? Hoje em dia é uma das minhas amigas que eu considero muito. Ela falou assim, que tienes que decirle tú, viaja, hazlo por vos, que ni se entere. lá da Bolívia falou isso aí. Ela tava Não, aqui, né? é que a minha prima, ela vinha fazer uns intercâmbios aqui, Vem que no fazer um caso curso. Ah, era temporário, então. ela tem uma clínica de estética lá e tudo mais, então... Ai, a mulher é empresária foda Ah, mesmo, eu viu? vi, você postou mesmo um É, stories. então, aí tem uma mansão, ó, tipo, eu nunca tinha conhecido lá Santa Cruz, né? Pra mim, Santa Cruz era só fronteira, passar tchau, entendeu? Mas quando eu vi que ela, tipo, quando eu fui conhecendo, no caso, a casa dela, era uma mansão mesmo, com piscina, com mais de 20 colaboradores, cada pessoa tudo bem uniforme. Eu falei, nossa, eu me inspirei tanto também nela, né? Porque ela começou, ela tem praticamente quase a mesma história que a minha, só que ela já não tinha, no caso, o pai, né? Às vezes mãe e tudo mais. Então eu falei, nossa, e ela me deu, tipo, ela pegou o tempo que podia estar fazendo dinheiro, trabalhando, não. Ela pegou um dia inteiro somente pra mim, que ela falou assim, necessita ser, quer saber o que? Ela ligou pra uma moça com quem ela fazia terapia, né? Ela veio às 3, aí a gente ficou orando, a gente ficou conversando, ela contou a história dela. Nossa, foi maravilhoso. A partir daquele momento eu voltei transformada. Eu juro pra você. Porque eu achei que só aqui no Brasil era aqueles eventos, sabe? Aqueles eventos transformadores que tem.
Mas não, ela fazia coisa lá e ela vem aqui no Brasil pra fazer um curso mesmo, que ela paga, eu acho que em dólares e tudo mais, um valor muito alto. Então, quando ela veio, eu comentei, né? Olha, tem que ir pra um lugar, vai ser sexta, sábado e domingo. Aí eu não falei pro Luiz, também não vou falar que a gente não tá naquele momento, né? Aí, porque você vai falar, vai, é pra você, vai. E eu fui, fiquei 3 dias lá. 3 dias, depois de 3 dias, eu voltei, como se nada tivesse acontecido. Eu aprendi bastante, me acostumei, já não era mais o primeiro evento, era o segundo, o terceiro. Aí no quarto eu falei, eu vou fechar a mentoria. Aí, sabe quando você vai, você precisa fazer aquilo? Porque naquele então eu já tinha trazido minha mãe de volta também pra trabalhar comigo, entendeu? Aí toda a minha família tava junto de novo. Aí eu fui, aí apareceu uma oportunidade de mentoria. E minha primeira professora foi a Sabrina. E ela lançou mentoria. Antes de tudo isso, eu já fazia um curso com ela, no caso, né? Que era meu e-commerce no ar. Aí eu falei, vou entrar na mentoria. De onde eu vou tirar? Porque os valores dela não é tipo, sei valor lá, alto, né? Mentoria. 40 mil. Aí eu falei, eu mereço isso. Se durante todo esse tempo que eu acompanho ela, que já venho nos eventos, mudou muito a minha vida, por que não? Meu momento, como eu vou pagar, nem eu tô sabendo. Eu dei de entrada, voltei pra casa, muito feliz. Eu falei, agora que os negócios vai, porque não é a mesma coisa. Quando você tem um mentor em cima de você, quando Faz você muita tá diferença. com um empresário fazendo network, nossa, sua mentalidade muda muito. Muda, nossa. Muito, nossa. Aí depois eu falei, né, tá, vou fechar. Contei isso pra minha mãe, né? Aí minha mãe falou assim, né, como você vai pagar 40 mil? É um valor de um carro, você tá pegando carona ainda com o Luiz, porque você não comprar que não sei o quê. Aí eu falei, não vou continuar. E ninguém, até mesmo o Luiz, ninguém mesmo apoiando essa ideia, entendeu? Eu falei, vou fazer. Eu falava assim, aprendi isso aqui na internet. Aham, ele falava bem assim, Fazendo entendeu? no YouTube, tipo. Aí falei, vou fazer. Eu fiz. Fiz acontecer, movimentei mais no Instagram, fui aplicando coisa. Eu não só fazia com ela também, eu fazia outras também. Eu ia para muito evento. Tem 2 anos eu investindo muito em conhecimento, muitos eventos. É um investimento. Eu acho que só tava somando, né? Nos últimos. No primeiro ano que eu tava adquirindo conhecimento, eu já tinha gastado mais de 150 mil só em estudos, cursos. Não só, porque quando você vai lá, você tem que comprar um look, você tem que alugar hotel. Entendeu? Às vezes você paga até um dinheiro pra almoçar com o pessoal aí, entendeu? Era almoço chique, que não sei o que, com os empresários. Então você tem, querendo ou não, um gasto, né? Pra estar com as pessoas certas. Aí Você eu tá no voltei. mesmo ambiente, né? O ambiente, Tem teu acesso. Acho Isso que foi, faz total diferença. foi isso que abriu a porta pra ela, né? Hoje em dia tem até as sim, empresas querendo patrocinar já. sim, Nossa, que hoje em bacana. dia. Então, era a única boliviana naquele então. Baixinha, tudo mais. Só que aí vem o primeiro desafio, né? O desafio que era você vender 50 mil no mês. Até lá, eu já tava fazendo até um pouquinho mais, assim, vendendo, movimentando, né? Eu e Luiz, a gente tava fazendo muito mais que isso. Só que aí, né, eu falei assim, ela falou online, porque eu tava vendendo tudo no físico, porque só entregava, entendeu? Eu fazia, levava mercadoria e tudo mais. Tinha poucos pedidos, 3, 4 pedidos, né? Por dia, a gente ia entregar e tudo mais. Só que comecei a aplicar. E quando uma pessoa me desafia, eu tô dentro, entendeu? Eu faço tudo. Aí eu falei, né? Sabe o que eu vou fazer? Porque se tem uma coisa que a maior parte das pessoas não faz, principalmente da nossa comunidade, né? Não investir na marca. Eu comecei a investir na marca, refiz tudo, aluguei um estúdio, né? Aluguei um estúdio por 3 horas, levei todas as minhas peças numa bolsa, fui lá até Brooklyn, lá. Eu fui fazer foto, tudo assim no tapete, vídeo e tudo mais, postei, divulguei todas aí, fiz uma estratégia de lá no grupo VIP, movimentei tudo em 2 dias. Eu movimentei muito, muito mesmo. Chegou no dia que eu ia fazer isso, né? Que até dei um nome, eu fiz um caderno, fiz um plano mesmo de ação. Como que ia movimentar, quais são os canais de venda que eu ia usar pra isso, o que ia falar, as descrições, preparei tudo. Movimentei. Do jeito assim, né? Que eu até hoje em dia mesmo ensino isso. Aí, bom, eu vendi, acho que 1 dia e meio, nem foi nem 2 dias, eu vendi 50 mil. Eu vendi 50 mil, eu fiquei tão feliz, eu gravei um vídeo, eu pulei, fiquei de madrugada fechando o pedido, tô assim na mão mesmo, tudo no WhatsApp. Aí a gente tinha no dia seguinte muitas entregas, pra fazer entregas, e eram peças paradas de carnaval. Aí eu falei, é estratégia,
vou continuar focando, vou fazer, vou continuar. E aí um dia desses, né, a gente teve outro evento, porque dentro da mentoria também tinha muitos eventos, eu fui, assim, com look normal, né. Fui lá e, aliás, o Luiz foi comigo também. Eu falei, né, nossa, o pessoal bastante... Nossa, eu sou um empresários que, querendo ou não estar com eles te moldam, sabe? Aí eu cheguei lá e também, né, do nada, né, as placas que iam receber, né, as pessoas. Aí eu ganhei uma placa de 50 mil. Aí Érica chipando e tudo mais. Eu nem tava com um look bonito, né? Aí eu fui subir, recebi a placa, eu fiquei muito feliz. Aí eles queriam que eu falasse, né, uma entrevista, né? De Sim. quem. Gente, hoje em dia eu tô mais desenrolada, né? Mas isso aqui antes, você pode até perguntar como que foi a primeira entrevista. Acho que só falou 2 palavras. Eu coloquei ele pra 5 falar. perguntas, 2 palavras. Foi. Como foi o evento? Legal. Legal. Acho que ela era muito tímida. Aí Até lá uma coisa que eu falo sempre pra ela, eu falei, pô, você. Ela falou que no começo do nosso do Closet, ela tinha medo de se aparecer. na rede social. Aí eu Mas falei, pô, por que vergonha. você tem medo? Eu falei, você é a marca, você é a imagem da marca. Ela falou, é que meu português não é bem. E hoje em dia é tudo que ela fala pros mentorados, né? Porque meu português não é correto, eu tenho medo de falar ruim, não sei o quê. Aí eu Tem vergonha. tenho vergonha, tudo mais. Eu falei, não, você não precisa ter vergonha. Esse é seu sotaque, sabe? Você tem um sotaque diferente. Ele falou. Você tem o seu engaje diferente. Mas eu acho que a maioria das pessoas mesmo que são da Bolívia tem esse receio mesmo, né? Do Sim, português. não, Eu acho- nossos mentorados hoje em dia, Ninguém. todo mundo tem medo. Então eu falo, como, ai, Erika, eu tenho medo de travar, não sei o que, mas acontece. Então, querendo ou não, você tem aquele sotaque, as pessoas gostam disso. Às vezes a pessoa não, é que nem hoje em dia, às vezes não é nem o produto que conta muito, é você É se a conectar pessoa. com a pessoa. Então, hoje eu vi que também essa questão que você tocou, muito interessante, né? Que hoje em dia a conexão é mais humanizada, né? Hoje em dia já não é que nem antigamente. Não adianta só você ter um produto bom e você não se conectar. Hoje em dia, os maiores empresários aparecem nas redes sociais. Sim. Não tem nenhum empresário que hoje em dia não tá aparecendo. Sim. Poucas marcas, talvez marcas fortes ainda, como Coca-Cola, talvez Nike, os empresários não aparecem muito. Mas Havan, até o velho da Havan que o pessoal fala, né? É Hoje em verdade. dia aparece pra caramba. Antigamente não aparecia nada. A Havan era só uma marca. Grandes marcas hoje em dia estão E hoje em focando no grandes conteúdo. marcas, todo mundo tá aparecendo, porque as pessoas têm que se conectar, as pessoas querem conhecer quem é o Sim. dono daquilo. Sim. Até mesmo porque as redes sociais também, assim, né? Mudou um pouco também, né? Por exemplo, uma coisa que eu até tava comentando com o pessoal no outro dia é que antigamente o pessoal postava foto apenas no Instagram. Era foto de modelo e pronto, era isso. Nem descrição, nem o Nem CTA, descrição. nem o link. Só a foto, só. A modelo era a foto. Já E fez aí, pessoa. assim, hoje em dia ainda tem gente que faz isso, mas assim, mudou. Acho que hoje em dia a pegada é diferente, né? É conteúdo, Sim. né? É conteúdo. Foi isso que eu falo para as pessoas, né? Porque quando eu comecei também, né, eu não conseguia aparecer na rede social, principalmente pela fala, entender português, eu não sabia falar e tudo mais. E o Luiz falou assim, né? Aparece, seu português é diferenciado, seu sotaque é diferente. Aí comecei a aparecer. Hoje em dia, aparecer fazendo história já faz parte de mim, parece que já é tudo normal. É automático. Automático, então é isso que eu falo para os meus mentorados, né? Teve até ontem, né? Não, antes de ontem, antes do Dia das Mulheres, a gente fez um desafio também. Eu desafio elas também, né? Para fazer a primeira live, né? E todo mundo aí, nossa, Erika, pero como vai ser? Estou com vergonha, aqui tenho que dizer e tudo mais, né? A gente faz reunião pra gente se preparar, né? Pra fazer essa live, né? Aí eu falei, nessa live a gente tem 3 objetivos. 1, perder vergonha. 2, fechar nem que seja um pedido, né? E o terceiro é mais pra ver como que é a experiência de fazer live, né? Teve dos 30 mentorados que eu tenho, 11 fizeram. 11 fizeram e também os outros não conseguiram fazer porque não tinha reposição. Eu falei, não, se você não tem o que apresentar na live, é porque então você tá vendendo bem. Aí eu falei, sempre tem, nem que seja peças paradas, mas tudo tem uma estratégia pra poder vender, né? Aí fizeram, nossa, eu fiquei até emocionada. Hoje na live eu chorei. Tá? Depois você vai editar, depois você Na posta, aula. tá? Porque teve um dos meus mentorados, né? Que é a primeira live deles. De todos era a primeira live, né? Aí um deles se preparou tanto que o dia inteiro ficou no Brás, comprou arara, comprou manequim e tudo mais. Ele Sabe, não tinha nada produzido. Sabe, Nossa, foi eu atrás. fiquei emocionada porque sabe quando uma pessoa acredita no seu projeto? Tá aí, nossa, tudo que você fala, ela faz. Então, ela comprou tudo arara, manequim, montou um cenário bonito pra fazer live.
entrou. E são pessoas adultas, tá? São pessoas adultas. Até falei hoje, eu vou falar de você, porque realmente fiquei assim emocionada por eles, porque ele, no caso, a moça mandou, né? E foi o que foram pro evento e a moça passou mal no evento, você lembra? Ah, sim. E aí ela contratou, no caso, né, chamou a irmã dela. Sabe quando a pessoa se esforça muito, que faz até o cabelo, até maquiagem, tudo mais pra se apresentar na live? Então foi isso que eles fizeram. Até a moça, deve ter uns 40 e poucos, 50, não, também 50, acho que não, 40 e poucos anos, né? Ela mesma tava vestindo cropped dela, o marido dela tava assim de polo, mostrando as peças, sabe? E a qualidade não era tão assim, tão bom, mas eles estando aí se esforçando, e tinha, Já sabe faz quem tinha as diferença. pessoas assistindo? Eu, o do celular do Milhão Classe e eles. 3 pessoas assistindo. Aí eu falei, né? Sabe o que que eu vou fazer? Eu até gravei conteúdo, né? Ontem eu até vi também, mostrei também. Aí eu falei, eu vou pegar o link do Instagram deles, eu quero que meus clientes, né, que são do Clóvis da Erika, vão pra lá assistir. Aí eu liberei o link e já foram 8 pessoas. Depois tinha 9 pessoas. E foi. E fizeram live de 1 hora e pouco, né? Mostraram os produtos, falaram assim, formas de entrega e tudo mais. Acabou a live. Começou a chegar mensagem. Aí hoje ele me. Sim. Aí hoje ele fala na live, né? Érica, a experiência foi maravilhosa. Fiquei tímida. Meu esposo também. Por detrás dos bastidores foi toda uma correria. Minha filha se vestindo e tudo mais. Mas a gente conseguiu 7 pedidos. Nossa. Que 7 bacana. pedidos. Na primeira live eu fiquei impressionada, entendeu? Dessa mentoria, dessa turma no caso, né? E teve outros também que conseguiram vender 4.000 na primeira live. Primeira live, isso foi antes de ontem, né? E algumas que conseguiram vender também, lá 11 pedidos. Primeira live, tipo, pra ser primeira live, foi muito bom. Agora, normalmente final de ano, que a gente faz estratégia pra poder fazer com, por exemplo, 10 do 10, Black Friday e tudo mais, né? Teve eu ter mentorados que conseguiram vender 40 pedidos, muito mais que nós, entendeu? Muito mais, né, não? Foi o... Acho que foi, passou uma faixa de 60k, eu acho. Sim, Ah, que na interessante. primeira live, entendeu? Mas isso só Mas é são com as estratégias que vocês passam pra eles, né? tudo, porque aí a gente não aparece do nada fazendo assim, ligou a câmera e faz um live. Oi, pessoal, olhem só essas... Não. Tem toda uma estratégia, entendeu? Tem algumas estratégias, como por exemplo, para fazer lançamento. Porque normalmente, o que a gente faz, né? Até eu fazia, né? Fez um novo modelinho, tipo um novo, sei lá, um vestido. Leva pra banca, novidade. Você divulga só assim. Ou você manda fazer fotos para as modelos e você coloca lá no Instagram lançamento, ou só posta, nem coloca a descrição, só posta foto, posta vídeo só. Só que não, dentro do nossa mentoria do Milhão Class a gente ensina como fazer o lançamento certo, entendeu? E normalmente dependendo do lançamento, tem às vezes 15, 7 dias de antecipação, ou seja, a gente prepara os 7 dias pra aquele dia surgir a live ou um lançamento, pra ter resultado, senão não funciona. Porque imagina você aparecer de repente, pessoal, olha só, hoje eu fiz lançamento, tem novo modelinho, compre aqui. Não funciona. Entendeu? Tem que ser um lançamento bem estruturado, bem planejado, com as estratégias certas. Você vai movimentar todos os canais de venda, TikTok, grupo. Eu manjo muito com o grupo VIP. Eu mando criar todos mesmo. Como que eu faço? Mas a pessoa entrou, saiu. Eu falo, né? Porque você não tá movimentando. Ou senão você tá movimentando demais. Porque ninguém, quando você cria um grupo, ninguém também gosta de receber muita notificação, muita mensagem. Aí automaticamente a pessoa sai, né? Até pra isso a gente tem estratégia, né? E foi assim, dentro do Milhão Class, tá surgindo, viu? Tem 2, Já né? é a segunda edição que vocês fizeram, né? Sim, Do Milhão segunda. Class. Ah, que bacana. E como, assim, já que você já foi contando, né, assim, meio que já, Já já pulei. pulou um pouco. Como que surgiu a ideia de criar o Milhão Class? Por exemplo, foi algo assim que já tinha já pensado antes, ou foi algo assim que você... Imprevisto. Gente, não foi nem meu sonho, nada dessas coisas. Eu só sei que Deus me colocou pra alguma coisa pra isso, porque meu objetivo sempre era crescer minha marca, tá? Clóvis da Erika tava indo bem, a gente tava vendendo, a gente tava crescendo, a gente só vendia dentro de casa, mas aí surgiu nossa primeira loja, continuou. Só que aí, né, tinha um seguidor no Instagram, e eu sou também não nada boba, né, eu posto também meus resultados. Aí eu fui lá no Instagram e tudo mais. Até que uma vizinha se interessou, né, no comecinho mesmo eu dava assim, de graça mesmo, tá, e ajudava principalmente para os meus vizinhos, né. Eu falava, né, você tem que criar um logo, você tem que criar uma identidade, eu te ajudo a fazer o logo e tudo mais, era bem assim. Só que aí teve uma moça lá da Juta, né,
bem na frente da minha loja. Falou assim, ela veio, Erika, mandou mensagem pelo Instagram, né? Erika, te puedo encontrar, não sei o que, e tudo mais. Eu falei, bueno, está bien. Aí ela falou, aí eu falei, né, vou convidar um café pra ela. Aí a gente foi tomar café. Aí ela contou um pouquinho da história dela, ela falou que não estava vendendo, mas que ela queria aprender como realmente postar os stories lá no Instagram, movimentar. Aí que eu falei, olha, não hay problema, eu te ensino, gracias, não sei o que, já, Erika, por favor, não importa quanto cobras e tudo mais. Aí eu chutei o valor, nem tinha planejado nem nada. Aí ela falou, né, não importa quanto sea tu cobra, por favor, quero aprender mesmo, eu veo como haces, tus pacotes Rosita, onde compra? Fez várias perguntas, né? Aí eu falei, R$1.000. Tipo, já chutei alto, entendeu? Aí ela falou, já, não, pásame tu Pix, te voy a hacer Pix. Ô, louco. Aí eu não acreditei. Eu não acreditei. Voltei pra loja, fingi que nada tivesse acontecido e tudo mais. Aí ela mandou, Erika, aí mandou mensagem, né? Ela falou assim, né? Erika, passame os horários e os dias e tudo mais. Nem tinha nem espaço onde eu vou atender, nem tinha nem ideia de como ia fazer, nem nada dessas coisas. Planejamento da mentoria. Tudo. Nada, entendeu? Nem tinha nada dessas coisas. Aí eu falei, né? E ela fez Pix mesmo, de R$1.000. Aí eu fiquei feliz, a primeira pessoa que eu falei foi pro Luiz. Aí o Luiz até mesmo falou igual você, ô louco. Aí eu cheguei em casa, até lá minha mãe também tava de volta de novo. Eu falei pra minha mãe, né? Mãe, mira o que me pagaram. E fui lá mostrando, né, pra todas as minhas irmãs, pra minha mãe. Eu falei assim, né, mãe, por primeira vez me estão pagando por algo que me he esforçado, por algo que eu vengo estudando, por algo que eu vou invirtiendo ya mucho tiempo. Me hicieron mi primer pagamento y voy a enseñar a la persona 3 veces. Ella va a venir a mi escritorio para aprender todo lo que yo sé, estrategias y también montar una marca y tener un posicionamiento de marca. Aí a minha mãe fala ainda, né, assim, né? Nossa, é sério? R$1.000? Deixa eu ver. Aí eu mostrei pra ela, né? Sim, não sei o que. Minhas irmãs ficaram felizes, né? Nossa, Erika, imagínate, esse é tu primeiro 1.000, imagínate que uns 100.000, não sei o que. Elas ficaram falando assim, né? Aí começou, chegou o dia. Nesse dia, sabe quando te dá um frio na barriga? Eu falei, eu me preparei muito, porque era a primeira vez, eu me vesti, coloquei uma camisa, eu acordei muito mais cedo, eu falei, onde que eu vou atender? O único lugar que eu tinha era o meu escritório do Clóvis da Érica, né? Que a gente tinha 2 escritórios, do lado era uma mesa de corte, onde a gente fazia o corte e tudo mais, eu vou atender. Porque se tem uma coisa que eu sempre falo pras pessoas, pros meus mentorados, começa com as coisas que você tem, não fica inventando roda, tipo, primeiro eu vou ter isso, depois eu vou começar. Não, vamos começar. Sim. Aí eu não tinha, só tinha um celular, né? Nem era isso, era um celular aí. Aí a pessoa veio, e não veio nem sozinha. Vem com o marido. Aí eu falei, nossa, fiquei mais nervosa ainda, né? Aí eu falei, ela veio, nem tínhamos mesa, tipo assim, pra conversar assim como nós está conversando aqui. Era eu sentada na cadeirinha que o Luiz tinha, né? No caso, eu também tinha. Sentei e aí eu fiquei mostrando, você faz isso, o grupo VIP, posicionamento de marca. Você cria primeiro, vamos criar primeiro o Instagram, os destaques, porque quando a primeira pessoa que chega no seu Instagram, né? Independente se seja de influenciadores ou, sei lá, você deu cartãozinho na sua loja, vai vir... Porque é a primeira impressão que conta. Viu aquilo, viu todo o Instagram bem bonito, bem organizado, pum, vai te seguir. Mas não é só pra, tipo, a pessoa te seguiu e você não alimentar. Tem que ter stories todos os dias, entendeu? A gente foi, aí ela veio segunda vez, terceira vez. Aí ela foi e recomendou para outras pessoas. Aí do nada já entrava em contato comigo, né? Erika, eu vi o que ensina essa pessoa, pô, não sei o que. Aí era outros R$1.000. Aí era outro. Mano, em 2 meses já tava atendendo, acho que mais de 60 pessoas. E eu não podia, nesse tempo, eu vou ser sincera, né? Desfoquei um pouco do closet. Quem tava tomando conta é todo o Luiz. Mas dentro desse tempo que eu comecei a dar essas assessorias, né? O Luiz também tava, né? O Luiz também ajudava, porque toda essa parte de colocar dentro do nosso negócio, né? As ferramentas, quem coloca tudo é o Luiz. Então, ele faz curso, ele também estuda bastante, né? Então, ele que coloca. Só que no comecinho, a gente não dava tudo isso, né? Hoje em dia, a mentoria é bem estruturada. Hoje em dia, a gente faz um monte de coisa, porque tem um acompanhamento de 4 meses, né? Então, vai até muito mais além. Mas naquele tempo, só era criar o Instagram e depois, né, ensinar as estratégias, algumas estratégias e por aí ia. Aí foi crescendo. Eu falei, nossa, as pessoas estavam pagando queriam pagar até mais pra vir. Quanto mais eu postava, mais mensagens eram, muito mais. Mas se tem uma coisa que, onde eu reparei, né, eu falei, olha, não tô focando muito no closet da Erika, é meu primeiro negócio, eu não posso. Então teve um momento que eu falei, né, o que a gente vai fazer?
Porque se tem uma coisa que é muito verdade, que se você não tiver na frente da sua empresa, não funciona. Uhum. Hoje em dia, o Clóvis da Erika tá sozinho, entendeu? Ele, graças a Deus, tem nos colaboradores que a gente treinou eles, estão conseguindo funcionar. Uhum. Mas se eu tiver, Erika estiver na frente, Luiz, é outra coisa. É outros 500, né? A gente faz funcionar. Avança muito mais, Muito né? mais, com certeza. Aí, foi, né? Era muito mentorias. Só que a mentoria era, tipo, era tanta, mas tanta mentoria, não era nem mentoria, né? Era assessoria, tanta mensagem. Eu falei, e nem era, tipo, tudo planejado no nosso primeiro evento, né? Eu falei assim, né? Nossa, a gente demora muito tempo em dar reunião individual para cada um, como uma entrevista, sabe? Porque a gente fazia uma entrevista de 1 hora, às vezes marcava encontro em algum lugar no Brás, às vezes era online, explicava um pouco como funciona a minha assessoria, fazia Pix, a gente começava a assessoria. Só que eu falei, por que a gente não fazer um evento? Poucas pessoas, a gente junta todas as pessoas interessadas e a gente fala que a gente dá uma mentoria. Até lá isso era assessoria, só que eu falei pra ele, Luiz, né? Nossa mentoria a gente ensina isso, porque você não pode também ensinar coisas que nem você sabe, né? Então apenas lá, dentro da minha mentoria, tudo que eu sei, tudo que eu aplico para meu negócio de Clóvis da Erika atacado. A gente montou, tá? Vamos fazer o evento. O evento foi feito em 2 semanas. Luiz correu atrás. Se tinha uma coisa que eu mexo muito é com identidade. Tanto que depois do evento eu recebi várias pessoas, né? Érica, quando você mandou fazer seu caderno personalizado? Érica, como você fez os crachá? Um monte de mensagem que a gente recebeu, né? Inclusive o dono do local falou, caraca, eu nunca vi uma festa assim, que a gente Sim. correu cada detalhe, a gente até invertiu, saiu mais do nosso bolso do que que a gente vende ingresso também, né? Mas, querendo ou não, a parte saiu mais do nosso bolso do que da venda dos ingressos. Sim, a gente usou até o dinheiro do Clóvis da Erika, porque se tem uma coisa, até o Luiz falava, né? Não, vamos investir, se for possível, um pouco a mais. Só que a gente não pensou em tudo a mais também, né? Era tudo, porque nem cobriu essa parte de identidade. Quando você quer proporcionar uma boa identidade, né? Você tem que mandar. Eu achei que, tipo, um caderno você compra, dependendo, né? R$8, mas não, personalizado era R$18, R$20. Eu falei, meu Deus do céu. Era a bolsinha, era a caneta, era o copo, nossa, eu falei, meu Deus do céu, isso daqui não vai dar certo, dessa forma. Aí, ainda mais, a gente queria proporcionar uma experiência única, né, então a gente fez o coffee break a parte da tarde. E o pessoal amou, era uma surpresa, a gente nem era pra revelar isso, né? Não, a gente só falou que essa é a palestra, aí o pessoal falou, 60 pessoas, um espaço bem legalzinho, só que a gente falou, não, vamos chamar um DJ, contratamos um cara do Brigadeiro, contratamos um cara da O Luiz comida programou também. tudo. Vai ter o rapaz do drink também, viu? Uma mesa de drink ali. Aí ele fez uma festa no final. Um drink Nossa. sim, bebidas alcoólicas, sabe? Um drink, o pessoal subia, porque o lugar não podia, né? Aí a gente montou lá a parte de trás, tudo com... Era um terraço, né? Era um terraço. Bem bonito. Bem bonito, tinha Ficava no Brás. coffee, assim, dá até pra fazer, assim, tipo, reuniões corporativas lá. Aí a gente fez e a gente, tipo, não deixou de investir. A gente tinha várias opções de não ser LED, mas a gente queria LED. Vamos fazer o coffee, tem que ter DJ, vamos fazer DJ. Não sei o quê. E o pessoal amou tanto que eu não sei como, mas também era meu primeiro evento no caso, né? O Luiz fala, todo mundo falou, Erika, você entregou. Você falou coisas que qual, entendeu? Aí eu nem tinha lembrado nessa hora. Eu tava assim, mas sim, Quando não, até meu né? tempo, eu falei, pô, Érica, eu tinha que apresentar em 2, 3 horas aqui minha palestra. Eu vou ter que apresentar em meia hora agora que você comeu todo o meu tempo. Já tava acabando o dia. Eu falei, pô, senão não vai dar tempo pra gente fazer aquele coffee break que todo mundo quer, né? Querendo ou não, a gente já foi em eventos, tipo... Tem eventos que a gente vai e a pessoa só fala, e a gente não tem uma experiência de comunicar com outras pessoas. Mas os eventos que a gente ia também era bem legal, que tinha essa parte no final que você conversava com outras pessoas. Fazer network. Fazia aquele Nossa, essa network. parte do coffee break eu acho bem interessante, né? Porque... Nossa, Por isso- e todo mundo foi tirar foto, a gente colocou até um espaço de fotos lá. Aí a gente falou, não, vamos tirar foto de todo mundo, não sei o que, chamou a nossa família também, acho que foi uma coisa bem gratificante. Teve partes da nossa família lá também que participou. Foi uma correria toda, a gente nem dormiu, né? Inclusive. Nem dormimos. Esse último também a gente nem conseguiu Nem dormir. dormiu também. ficou Toda a gente, pensamento, né? que é toda a gente tinha que imprimir os crachá no final.
Aí falei, pô, Esse segundo já foi mais planejado. não, Também eu- não. Fiquei 2 dias sem dormir. Se Deus quiser, o terceiro O será. terceiro já não vai tomar conta. Eu falei, não, o terceiro já... Nossa, vai ser no estádio. Não, E você sabe quando contrata assessoria pra cuidar de tudo isso, né? Mas foi também assim. foi tudo de última hora. A gente ficou 2 dias sem dormir. Eu tava com o olho vermelho e eu tava... E o pior que eu Doente. tava doente. Né, tava Nossa. muito Tava mal no bem dia do ruim, já evento tava também. 2, 3 semanas ruim já. Aí eu falava, ixi, eu não sei se eu vou conseguir dar palestra não. Só que a gente sempre deu um jeito, né? Sim, mas a gente queria trazer esse diferenciado, fazer network no final do evento, porque a gente vive muito isso. Pra mim, realmente, todo o evento que eu vou, tem alguns, né? Mas Sim. pra mim, fazer network faz a total diferença. Faz. Muito. Tá. Aí eu falei, eu quero isso. Porque nossa comunidade, querendo ou não, é com uma mentalidade fechada. Nossa, Entendeu? Muito. então, essa parte, eu até tava conversando com clientes numa reunião, que assim, é tem essa mentalidade fechada, né? Por exemplo, sei lá, é minha empresa, minhas estratégias, não posso passar tipo pra outra pessoa, né? Não vou Outra- divulgar nada. não vou divulgar, a outra pessoa não pode saber, sabe? E assim, eu vejo que é algo assim, que realmente é algo que acho que, no meu ponto de vista, atrasa mais, né, do que avança, né? Porque hoje em dia, tipo, na internet você consegue encontrar uma pancada de coisas. Com E no Sim, network, eu acho que é bacana que a gente também participa de eventos mais focados nas nossas áreas, né? É justamente que às vezes o outro empresário tá vivendo ou a mesma coisa e a gente vê como que ele solucionou, como que ele resolveu, ou se tá mais acima, a gente já sabe mais ou menos como chegar até lá. E eu acho que essas trocas são muito valiosas mesmo nesses Muito. coffee breaks. E o bom é que o de vocês também tem isso. Tem, eu falo, né? Olha, aqui pra fazer todo mundo amizade. Dentro da minha mentoria também a gente é grupo aberto, né? Eu falo, olha, tem um deles que tá sabendo de onde tá comprando tecido. A gente é mais forte quando a gente tá junto. Sim. E a gente tem que fazer network lá, entendeu? Por isso que a gente sempre, depois do evento, a gente faz uns eventos, como por exemplo, depois dos nossos eventos, né? Dos dois que apenas fizemos, né? Mas sempre tem no final uma festa. Uma festa de onde a gente tem comidas, bebidas, tem muito network. Dessa vez a gente se divertiu muito também, né? Ah, esse último foi bem diferente. No primeiro... Foi a primeira impressão, né? Mas no segundo, a gente pegou já um buffet, já contratou um espaço já bem grande, já pra mais de 100 pessoas, né? Teve DJ, teve música, aí já veio um garçom já também. Essa parte de... Teve aquela mesa de jantar também, bem bonita, decoradinha, né? Eu Então tava já- fazendo essas degustações, né? Que tudo tinha um planejamento. Aí, quando a mulher falou, né? Olha, esse tem todo esse valor e tudo mais, mas é o mesmo valor de um casamento. Eu falei, meu Deus, fazer um evento desse valor de um casamento, eu falei, pra isso eu já tava caçando, né? Pra 100 Eu pessoas. pensei nisso, eu falei, quando vocês forem casar, já sabe Já- mais ou já menos. sabe. Já vou saber os valores, porque ela falou, né? E mais que o Luiz que gosta de cuidar de cada coisa, né? Ele queria, como se chama? Filé mignon? Sei lá. Ah, aquele filé mignon. Ele queria filé mignon. Aí eu falei, né, temos que pensar nessa comunidade também. A gente quer, nós comer quantidade, né? Aí o Luiz falou, não, vamos trazer isso. E era o prato assim, sabe, filé mignon e uma coisinha. Mas o pessoal curtiu bastante, tanto que pegaram muitos contatos do pessoal pra fazer algum evento corporativo lá, porque tudo era bem personalizado, né? Tudo era ótimo, mas foi assim, a gente traz esse diferenciado, né, pro É que depois medium de um dia de evento é cansativo, a gente até imagina se a gente fosse, os eventos que a gente foi sempre, no final tem que dar uma relaxada, sabe? Às vezes vão tomar um drink, às vezes conversar com outras pessoas, uma música, a gente fez, comida, acho que esse sentar. último foi bem legal, que a gente fez até um festival de dança, tinha as mesas lá, eu não sei se chegou a ver os stories da Acho que eu Erika. cheguei a ver os stories. Mas isso foi só vocês dois Tipo, deles. tinha várias mesas e cada mesa tinha acho que 6, 7 pessoas sentadas, né? Aham. Aí a gente fez um festival de dança. Pegou cada mesa e escolheu uma música, qualquer música, pode ser reggaeton, música típica, brasileira, boliviana, qualquer uma, e eles tinham que dançar. Então a gente fez tipo um concurso. E a mesa que ganhasse ia jantar com a gente. É, Tudo verdade. pago, tudo. Ia ser um restaurante bem, tipo, chique, elegante. Ia ser tudo pago. A mesa inteira ia estar convidada pra ter essa janta com a gente. E todo mundo se organizou. Fizeram até. No momento eles estavam se organizando, ensaiando e tudo. E o pessoal, né? A primeira logo foi reggaeton. A segunda, né? Era a música típica lá da Bolívia. O outro grupos falaram, nossa, todo mundo aplaudiu e tudo mais. Vamos trocar a música. Agora vai ser uma música folclórica. Foi lá, trocaram música, assim, aquelas danças que tem, né? Teve Nossa. Salai, teve Tobas. Nossa, teve Thomas também? Teve O Tobas, ganhador Deus. foi Tobas. É. O ganhador foi Tobas, Por né? que vocês não revelaram lá? Pô, acho que você não postou isso Não, daí. então, não postei Devia isso. tá lá, acho que a gente
A gente teve que tirar um tempinho pra poder fazer a edição certinha, né? Mas Sim. a gente tá tudo gravado no celular lá e o ganhador foi Até tu. teve um casal, né, pra ganhar, ele até tiveram estratégia, né, pra nós, como nós éramos jurados, né, aí eles tiraram nós pra dançar, uma música que eu não sabia, aí era pra levantar a mão, eu por entrar pra outro lugar, era dançar. Esqueci o nome, eu tava aqui na uma música típica, típica da Guainito. Bolívia também. Ah, Então, aí Mas o pessoal foi chamou muito a legal. gente tava... Não foi, tipo, na verdade tinha nem que acontecer isso, só que aí eu falei, Érica, Vou vamos animar. fazer uma animação, tipo, todo mundo tá conversando ali, o pessoal tá se conhecendo, vamos fazer eles se conhecer mais. E, tipo, isso, querendo ou não, é uma estratégia, a gente fazer eles pra não se enturmar com outras Sim, pessoas. porque o outro só ficava no cantinho, porque os É. novos mentorados entraram e ficavam no cantinho deles. Já quem tava na outra mentoria, nossa, eles fizeram Já se amizade, conhecia. Já já se colocava a conheciam. mesa, aí eu É. falava assim, não, aqueles que Mais tá solto sozinho, já. aí eu já peguei e já juntei todo mundo, tipo, numa mesa. Os que tava sozinho em uma mesa lá, já tinha um casal ou uma pessoa só, eu falei, junta com aquela mesa ali, a gente vai fazer um desafio bem legal. Aí a gente se organizou certinho, aí todo mundo já tava bebendo também drink, todo mundo já tava degustando, então já tava naquela animação, a galera. Tava Falei, mais ó, soltinhos. tava mais soltinho, vamos fazer esse festival. Querendo ou não, tinha uns que não queriam participar, mas eu acho que a própria... Mas eram os homens, né? As próprias esposas, a gente forçou os homens a dançar também, né? As esposas forçaram os, homens, Sim. os maridos Os dançarem. maridos Foi... atrás dançando. Nossa, que tem muito vídeo, acho que Tem tem. muito, A mas gente tá muito dando muita legal. Vou risada. depois A gente dividir. tentar Mas postar. assim, uma coisa que eu achei bem bacana é que assim, vocês participaram de eventos também, né? Vocês foram de outros eventos assim, né? Pra buscar conhecimento e viram que tinha Muitos. essa questão do Sim. network, né? Do coffee Sim. break. A gente também participou, né, Thaís? Só que assim, eu vejo que vocês trouxeram a experiência que vocês tiveram, vocês tentaram trazer essa mesma experiência para a comunidade boliviana. Sim, E assim, porque eu via, né, que pra mim assim, o diferenciado que fazia era o network. Tinha alguns eventos que a gente tinha ido, né, que não tinha isso. O pessoal saiu, tchau, entendeu? então, Já é direto embora. e Mas não tinha tem nada, né? Só tem o conhecimento e Sim. E no primeiro, né, eu fui assim, porque já tava dentro da mentoria, né? Mas depois era, se você quer estar no coffee break, ou você pagava BIP, né, no caso, ou você pagava pra estar lá. Então era bem assim. Então, pra ter essa experiência, eu pagava mesmo. Eu pagava e nem, não era nada do que hoje em dia a nossa comunidade cobra, né? Como, por exemplo, as entradas hoje em dia meus são 197, né? Mas antigamente era, quer dizer, nos eventos que eu fui, né? Não era esse valor, era 700, 800, e era BIP, era 3.000, 2.000, era bem assim, né? Mas mesmo assim eu ia, e no final tinha esse network, aí eu conhecia pessoas, a gente conversava, era empresário, às vezes falava muito do digital, e falava, né? Nossa, eu quero fazer isso, sempre também fui curiosa, mas quem mais curioso mesmo é o Luiz, e a gente quis trazer isso porque quando a gente começou a dar assessoria, a gente percebeu que nossa comunidade, querendo ou não, é um pouco fechado. Não quer sim. dividir muitas ideias, às vezes tem vergonha ou tem medo de falar com outra pessoa, com outro compatriota, né? Eu falei, né, a única forma deles conversar, dialogar, assim, né, vai ser trazendo network. Então, por isso que a gente quis fazer nesse formato, porque se para nós funcionou o network, né, todo mundo se conhecer, né, se todo mundo se conectar, então, vamos trazer isso. Ah, e o legal é que também, ao trazer essa mesma experiência para um evento, porque assim, o seu evento, pelo que eu vi, tinha mais a comunidade boliviana mesmo, né? Então, Sim. assim, a pessoa querendo ou não, ela se sente mais à vontade, né? Porque tá com as pessoas. Você fez o evento em espanhol? A minha foi em espanhol. A minha foi em espanhol, do Luiz foi em português, né? Mas o meu foi mais em espanhol mesmo. Mas eu fiquei surpresa, porque dessa vez não foi só o boliviano. Do meu primeiro era boliviano e peruano. Só que dessa vez era boliviano, peruano, equatoriano. Foi bastante Era equatoriano. bastante Caraca, que equatoriano, legal. Até o colombiano. até colombiano. E eu, né? Dessa vez não cobrando, né? Dessa Quando- vez. Relembrou lá do passado. Conta Era a história, brasileira. que eu acho que ela comentou alguma coisa disso Sim. daí no evento e o cara falou com ela ainda. Sim, porque no evento eu falei assim, né? É porque eu conto minha realidade, porque você faz a experiência, porque eu sinto que hoje em dia nem tô vendendo um curso, nem. Eu tô vendendo minha experiência, minha história, no final de contas, né? Aí depois eu falei, né, pro pessoal assim, né? Olha, eu tinha um colombiano na minha porta me cobrando e tudo mais, eu não tinha de onde tirar dinheiro, mas mesmo assim, olha, eu tinha uma dívida de 90 mil, mas mesmo assim tô aqui. Entendeu? Aí foi e o colombiano veio lá, né, no palco, querer fazer uma foto comigo. Não no palco, Aí, na hora sim. de, acho que do intervalo, né? É Tinha isso, uma parte de nós tirar sim. foto lá. É, bem Aí no todo mundo palco. queria tirar foto com a Aí ele Erika. segurou da minha mão e ele falou assim, né?
voy a ser a melhor persona por usted, Erika. Não vou ir mais. Eu falei, né? Fiquei envergonhada no momento, né? Aí falei pra ele assim, não te preocupes, solo tu estava haciendo tu trabajo. Meu Deus, que vergonha, estou falando de los colombianos. Aí ele, não, não. Você é o melhor colombiano pra você. Aí ele falou, você é a melhor persona. Não passava que passavam por isso. Eu falei, não, solo tu estava haciendo tu trabalho. Só que tem alguns colombianos que, se você não paga, vem ameaçar bem na sua porta. Pô, já escutei várias histórias, né? Os meus, no caso, eram um deles, até que entendia, mas o outro era quase que todo dia, não sei, eu acho que, em vez dele falar comigo, eu acho que ele gastava gasolina pra ir na porta da minha casa toda vez, mas naquele então não tinha dinheiro realmente pra pagar, porque não tinha nada. Ai, nossa, essa pressão deve ser horrível, né? Nossa, é Todo santo muito. dia. Você, Outra, né? a única coisa que naquele tempo eu tinha, né, até conto bastante nos meus eventos, a única coisa que eu tinha naquele momento era 80, quase 90 mil de dívida só. Do resto não tinha nada. E não sei como, conforme fui estudando, trabalhando muito, colocando, né, tudo isso em prática, com a Erika crescendo, aí eu fui pagar assim aos poucos. Aí hoje em dia tenho mentorados minhas, né, que estão separando também, estão passando pelas mesmas dificuldades, falam que tem dívida, que às vezes é casa, ou é de colombiano, ou é para mandar para Bolívia. Eu sempre falo para eles, né, olha, a melhor forma de hoje em dia resolver as coisas é sempre se comunicando. Entendeu? Porque se você fala a verdade pra pessoa, se comunica, avisa tudo mais, as pessoas vão entender. Tem pessoas que não entendem isso. Isso também tem isso, né? Mas eu consegui resolver, eu consegui sair disso, entendeu? Eu falo pra eles, olha, pode demorar, mas pode ter certeza que você vai sair disso. Se você colocar coisas positivas na sua cabeça, olha, eu vou fazer funcionar, vou pagar, e vai ser assim. Você tem que acreditar muito na lei de atração. Eu acredito muito. Eu acho que tanto eu falava que talvez não ia conseguir pagar tão rápido, mas passou 2 anos e eu já não tava com nenhuma dívida. Aí falei, meu Deus, que coisa boa, né? Agora tá tudo feliz. Ai, amei. Hoje em dia eu tenho até, como posso falar? Eu tenho muito, não medo, mas tem uma coisa que eu não quero passar pelas mesmas coisas. Se eu fosse cair de novo, né? Tipo, não ter closet da Erika, assim, né? Não estando vendendo e tudo mais. Com a experiência que tenho, a mentalidade que hoje em dia tenho, com certeza eu ia levantar tudo de novo. Então, dessa parte. Mais rápido, Isso, né? com certeza. Mas do fracasso eu não tenho medo. Mas se tem alguma coisa que eu tenho medo mesmo, né? Assim, eu falo muito real. É talvez de passar por um relacionamento que no final te atrapalhe, sabe? Que tem que dividir tal coisa, que tem que vender até a cadeira, até, sei lá, a máquina e tudo mais. Disso sim. Eu prefiro já deixar com outra pessoa tudo e fui sozinha. Com certeza dessa vez eu ia querer resolver na hora. Entendeu? Só tenho medo disso e talvez. Acho que medo de uma das minhas, talvez da minha família, minhas irmãs, ou ver minha mãe não tendo nada pra comer. Isso hoje em dia é meu medo, realmente. Então, como eu sei que eu não quero ver minha família passando por alguma dificuldade, só minha motivação é eles. Por isso que hoje em dia eu trabalho. Que legal. Por eles Nossa, também. Agora, bom, a gente tá já indo um pouco pro final. Erika, você gostaria de deixar alguma mensagem, sei lá, suas redes sociais, para o pessoal conhecer um pouco mais Do Million Class. Claro que sim. Olha, passo você. Tem que olhar assim, Luiz, nossa, Rosa. Não, pra quem quiser saber mais informações sobre o curso, a mentoria, tá vindo novidade por aí também, né? Muita novidade, muitos projetos. E para as pessoas, talvez, que se identificaram com a história da Erika, queiram saber mais a profundo como fazer, como começar, vou deixar o número, não sei de corda, não sei se você pode puxar o número aí. Aqui é arroba. Depois a Só gente deixar deixa o nos arroba comentários, aqui, né? Nos comentários Deixar o aqui é arroba arroba. aqui, ó, Million Class. Ou segue Erika Chipana Off Que é nas meu redes perfil. sociais, que é no Instagram, e Erika Chipana M, que é no TikTok. Então é só seguir lá, manda uma mensagem. Tô tentando postar, assim, né? A gente vai tentar responder o mais rápido possível, que a gente tá correndo atrás de uma assessora também pra poder responder as mensagens, que tá muita demanda, mas como a Erika falou, a gente só abre vagas num certo tempo, então é bem personalizado. Então, pra você que quer realmente aprender isso mais a fundo, é só mandar uma mensagem que a gente vai estar passando algumas informações pra você. E aí Bacana. ficar atentos aí nas redes sociais deles pra ver quando que vai abrir uma nova mentoria, né? Exatamente, mas gente, olha,
vai ter um novo evento, tá? Um spoiler aí. Olha Mas só. tem muita gente que me pergunta, né? Mas, Érica, seu evento é mais focado por marketplace? Gente, eu falo desde já. Não é para os marketplaces, a gente vende sim na Shein, Shopee, Mercado Livre e tudo mais, mas nosso foco não é. Hoje em dia tem até parceiros, né, que dão bastante cursos e até recomendo, até mando, né, o contato deles, porém, o nosso foco, ou nossas mentorias, os eventos, né, que eu faço é mais focado para marca própria, para e-commerce mesmo. Eu ensino como você vender com seu próprio atacado. Tá bom, Ou então, seu próprio negócio, né? Que hoje em dia já tem até empresas de café, empresas de assessoria. Então, o nosso ramo mais Já- pra frente é expandir pra tudo, porque o marketing tá em tudo. Então, Sim. Que bacana. hoje em dia, eu até tava falando com um rapaz de tá instalando umas persianas lá no escritório. Ele falou, pô, você dá aula de marketing? Eu falei, dou. Só entrar em contato lá com a gente. É, Eu te dá também fico até mentoria. curioso. Ele falou, E eu falo, cara, pra tudo. Você quer, talvez não quer vender roupa, quer vender outra coisa, quer começar. Eu tenho muitas ideias, assim, a Erika tem muitas ideias, tem muita plataforma que pode ajudar seu negócio. porque marketing é para todos os Sempre, negócios, né? sempre vai tá surgindo. tudo. Redes E algo que você não sociais. aprende, você não aprende na escola isso aí. Na Você escola, não aprende, na faculdade. ninguém te ensina, sabe? Você tem que, No, você no tem dia a que, dia no mesmo. dia a dia mesmo. E claro, É o processo, né? é um processo que você vai E aprendendo pouco a pouco. aplicando também, né? Verdade. Pessoas que não É. aplicam não tem resultado. É verdade. Exatamente. E bom, já que a gente tá falando sobre isso, Érica, você tem alguma mensagem que você quer deixar pra quem tá começando? Porque assim, eu sei que muitas mulheres, né, se identificam com sua história, da forma como você também, né, lida, né, com o seu dia a dia, no seu empreendimento. Tem alguma mensagem que você quer deixar pra, de Nossa, eu repente, queria pra quem deixar tá vários, né? começando? Não, mas talvez Agora tá uns... livre. Ajá. Bom, eu acho que agora eu vou falar em espanhol, né? Bueno, va mensaje para todas. Comiencen. Lo que les puedo decir, comiencen, independiente de donde estén, si solo cada persona sabe en la situación que está. Solo comience que con el tiempo ustedes se van resolviendo porque nadie comenzó sabiendo, nadie comenzó perfeccionando las cosas, nadie. A veces hay personas, hasta mismo personas, hasta como yo mismo conté mi historia, ¿no? Yo comencé con 200 reales, hubo veces que comencé hasta con 60 reales, más apenas comencé. A partir del momento que tú tomes una decisión de decir, no, basta, hasta aquí llegó, voy a tomar nuevas actitudes, voy a comenzar a estudiar a partir de una decisión realmente muda tu historia. Entonces, lo que les puedo decir a las personas, comiencen, no vengan a inventar, no, voy a tener primero un buen celular, voy a comenzar después a hacer conteúdo. No, si hay algo también que también quiero decir, ustedes apenas necesitan un celular para hacer funcionar. Apenas eso, porque con un celular, el celular no se hizo solamente para Instagram, para TikTok, para estar ahí, siguiendo a Laime, no. También se hizo para realmente adquirir mucho conocimiento y hacer funcionar. Entonces el recado es eso, comiencen y con el tiempo ustedes van ya resolviendo. É, isso aí. Belo recado que vale mesmo para todas as áreas em si. Todas as carreiras. Porque o meu, por exemplo, eu comecei justamente isso, dando as caras no Instagram. O meu foi mais Instagram em si do que o TikTok. Mas é um bom recado. Luiz, você tem alguma coisa assim para dizer para quem tá começando? Sim, ia ser, eu acho, quase a mesma coisa, né? Comece com o que você tem. Hoje em dia ninguém nasce com um celular, nasce com um notebook, mas todo mundo tem um celular. Então, hoje em dia todos têm celular. Então, use o celular para uma coisa essencial para você. Use a favor de você, né? Use a ferramenta que você tem do seu lado a favor de você e vai para cima. Estudem, aprimore seu conhecimento, tenha mais conhecimento. Assim que você tiver também bastante querendo mais ainda, procura a gente que a gente vai estar aí para ajudar vocês. É necessário sair do zona de conforto, porque se a gente não sai, a gente vai estar sempre na mesma, porque às vezes a gente... o que ajuda bastante as pessoas é fazer network, como eu tinha falado, e ir nos eventos. Sim. Isso faz a total diferença. Faz mesmo. Que ali a gente encontra as pessoas que a gente nem tava esperando fazer uma troca, né? É verdade. Sim. Que bacana. Então... Bom, você quer falar também agora dos patrocinadores? Sim. Bom, gente, a Arraso Podcast tá com nossos convidados hoje, a Erika Tipani e o Luiz, graças ao escritório Thaís Saluca Arquitetura, um dos patrocinadores da Arraso Podcast, que é focado em projetos de regularização de imóveis, projetos arquitetônicos, projetos de interiores. Então, a gente cuida tanto da parte arquitetônica quanto a parte burocrática também do seu imóvel. E também temos a empresa Arraso Contabilidade. Você poderia falar um pouquinho mais? Exatamente. A Arraso Contabilidade, que é focada mais na parte de
contabilidade especializada para e-commerce. Então, se você vende por Marketplace, Mercado Livre, Shein, Shopee, ou até mesmo tem uma rede própria, né, um site próprio, a gente consegue te ajudar nessa parte. Então, aí, toda essa parte burocrática, fiscal, a gente consegue te dar um suporte bem bacana. Isso muito aí. bom. E a gente tá finalizando, gente, mais um episódio da Arraso Podcast com nossos convidados, Érica e o Luiz. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite de estar participando daqui e ter disponibilizado um pouco do tempo de vocês. Nossa, A muito gente que obrigada. agradece, é um privilégio estar aqui Sim, com vocês. com certeza. Eu amei. É meu primeiro podcast, viu? Eu amei. Foi uma Os troca, né? privilegiados, então. Com certeza. Mas muito obrigada pelo convite, viu? Eu espero você no nosso escritório também. Ah, sim, Então, com certeza. Com certeza. Já topamos. É. Então, gente, muito obrigada também a você que está nos vendo aí pelo YouTube. Agradecemos por você estar nos acompanhando até este momento. Se você ainda não curtiu, bora lá curtir esse episódio. Comenta, compartilha. E é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio. É isso aí, Tchau. pessoal. Tchau. É isso, pessoal.